começamos, já tá todo mundo mais tranquilo, já tá todo mundo mais o que? Habituado. A gente já tá aqui faz umas 5 horas sentado nesse lugar, tentando se habituar neste ambiente, nesse estúdio maravilhoso. Você acha que eu mereço tudo isso? Você acha que eu mereço tudo isso, Andréia? Eu não acho, a gente não tem certeza. A comer, né? Vamos começar já, mas antes eu quero apresentar pra vocês o nosso Pod Love. Pod Love, aqui é o lugar onde a gente vai falar sobre tudo e sobre todos. Até porque a gente vai falar de amor. E aí, quando a gente fala de amor, a gente abre um universo de conhecimento. A gente vai ter aqui convidados e convidadas que vão trazer o amor deles, o amor da vida deles, a visão da vida dessas pessoas pro universo feminino. Afinal de contas, a Andréia, que é essa minha maravilhosa... O amor em pessoa. É o amor em pessoa, gente. Hoje, talvez, nem tanto, mas ela é. Antes do vinho. Antes do vinho. Andréia, ela é uma terapeuta incrível e no decorrer dos vídeos, no decorrer dos nossos programas, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Mas é uma ótima chance de você ter contato com uma pessoa tão incrível quanto a Andréia, uma profissional linda, especializada no universo feminino e que só tem a acrescentar na minha vida e na tua. Então é um prazer estar aqui, tá? E na minha também, um prazer enorme ter você aqui do meu lado, uma honra gigantesca. Obrigada. E o amor cura a multidão de pecados, então não importa o tempo. Essa é ótima, deixa eu anotar aqui no meu... Ô, gente, deixa eu. Muito paz e amor hoje. Tipo assim, não importa o tema, a pitada de amor tem que estar ali. Porque se tiver amor na tua vida... Mas, pera lá. Amor. 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 Amor não aprisiona, amor é leve, amor é bom. Depois a gente vai levando esse papo. A gente vai levar esse papo. Eu preciso desse papo, amor. Nós vamos falar. A gente quer esse papo na nossa Pod vida. Love vai ser amor do começo ao fim. Vai ser. Mas amor, às vezes, é enérgico. O amor, às vezes, ele... amar é deixar a pessoa sofrer porque ela precisa daquilo. Claro. Então nós vamos analisar amor em todos os episódios. Vai ter muito. Toda semana tem um episódio novo. Engraçado e engraçado, não é engraçado. Na verdade, a gente vai... essa semana de estreia é a Semana das Mulheres. Justamente por isso a gente escolheu essa data tão especial. Mentira, não foi a gente que escolheu, foi o Mike. Mas a gente escolheu, né, Mike? Mas a gente não tá sozinha, querida. Claro que não. Vamos apresentar os convidados? Vamos apresentar as nossas convidadas, porque não tem como começar esse podcast sem antes apresentar essas duas mulheres de peso. Engraçado que a gente estava batendo um papo antes nos bastidores. Eu vim batendo um papo, na verdade, delicioso. E a nossa outra convidada é a Lu e a Silvia. Silvia Trevisan, Lu Ribeiro. São duas pessoas tão diferentes, mas que trazem uma força, um carinho, uma determinação de vida. Em terapia, às vezes a gente trata muito o impulso da morte, né? Porque a gente já tem a vida, então a gente gosta do sofrimento, a gente se leva a esse sofrimento. Encontrar duas pessoas que têm um impulso de vida totalmente diferentes uma da outra é incrível, né? É lindo. Maravilhoso. É lindo. Você já conhece elas de outros carnavais, tá entendendo? Por dentro e por dentro e por fora. Maravilhosa. Lu Ribeiro, empresária da cidade de Tupã, ela foi assim, está sendo na verdade, né, um divisores de água, porque um dos, né, divisores de água da empresa dela, ela é da área da motelaria, né, Lu? Nova Motelaria. Isso. Olha, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Thaís. Nossa, que orgulho que eu senti na hora que eu recebi o convite, né? A hora que vocês me convidou, eu falei, nossa, com duas mulheres incríveis dessa, mais a Silvia, que eu tive o prazer de conhecer antes, né, pelo WhatsApp, a história, porque vocês fizeram esse jogo, vamos quebrar esse gelo, vamos conhecer, isso foi muito bom. E aí, um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Nova Motelaria chegando com tudo, né? A Nova Motelaria que já está no país todo, em diferentes lugares, pela Ziax aí, pelo nosso mentor. E está acontecendo uma revolução, né? A gente fala muito que a gente está desmistificando o conceito da motelaria antiga como essa questão de multidão de pecados que a Andréia trouxe, né? Lugar de fuga, que era um lugar de pecado, lugar que as pessoas
pessoas iam trair, para hoje os casais vão para vivenciar o amor, vivenciar uma experiência diferente que não tem na casa deles, porque tem filho gritando, tem, né, tem funcionário, exatamente, e vai para outro ambiente. Por isso que toda a transformação está acontecendo, tanto na arquitetura quanto nos serviços, porque para trazer esses casais para dentro do motel a gente precisa ter um serviço de qualidade, um serviço de excelência. Então a gente está aí trabalhando nessa vibe. Eu que eu diga que eu amo o motel da Lu. Então, e aí, né? Eu fiz até sessão de terapia não, no gente, motel da Lu, aí eu coloco, na hora da apresentação lá, eu coloco que a Andréia, né? A Andréia que abriu essa porta para mim. E ela fala, é mesmo? Eu não sabia não. Pois é, abriu essa porta, porque eu já estava nesse caminho com o mentor, mas assim, eu não tinha posto em prática ainda. Tudo tem a sua hora, né? E aí, construímos a suíte 50 tons mais escura, e quem foi lá abrir para nós? A Andréia e o esposo. E na hora que eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, gente, por que eu não levei travesseiro e cobertor pra dormir depois. Ela não perde. Andréia não perde, cara. E ela colocou toda a energia dela, e eu sou muito grata, porque a partir daquilo ali a gente começou a caminhar e a gente começou a acreditar nessa proposta de verdade, né? E aí a gente se entrega, porque aí quando você tem uma missão, né? Eu falo muito isso, que eu patinei durante 6 anos na motelaria, porque eu não me encontrava na motelaria, eu me encontrava na educação, né, Silvia? E aí eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Que vocês sabem da história, né? Mas a gente vai contar aqui, amor. Tá bom. Esquece, não tem essa de que sabe da história, não. A gente sabe de Não, nada. vamos contar. Só pra, assim, dizer que quando a gente encontra, você fala assim, peraí, eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Eu fazia na vida dos professores, na vida dos alunos, agora eu vou fazer na vida dos casais. Então aí a coisa aconteceu, tá acontecendo. É lindo. E muito obrigada, viu, dona Andréia? Eu te agradeço. Eu adoro estrear a suíte de motel, gente. Isso aqui é uma honra. Não vejo a hora de aparecer outra lá. Andréia. Isso aí. Aproveitando o gancho que você era da área da educação. E a Silvia também, né, Silvia? Que coincidência. Eu conheci a Silvia, mas assim, muito superficialmente em um... Elas são da área da educação e a gente fugiu da escola. A gente... educação, no caso, eu acho. Porque a gente se conheceu, mas ali eu já senti uma grande simpatia por você. Porque você é uma mulher muito transparente, você é uma mulher muito querida. A impressão que eu tenho é que você é muito clara. Muito, assim... Didática. E tudo que ela vai falar, ela fala realmente... Centrada, né? Tudo com muita propriedade, Sim. né? E assim, a gente bateu um papo vindo pra cá, mas não chega nem perto realmente do que eu acho que a gente ainda tem pra conhecer de você, do que você tem pra entregar na vida. Uma mulher madura, como você é hoje, que encontra seu caminho onde? Nesse momento. Obrigada por todas essas lindas palavras. Obrigada a você por estar aqui, mulher. Obrigada pelo convite, Andréia, Thaís. É uma honra estar aqui com vocês, junto com a Lu. Eu tenho uma história na educação, que em mais de 15 anos. Esse é o meu, acho que é o meu principal foco de amor compartilhado na educação, na transformação de pessoas, né? E além da educação, eu também tenho também experimentei empreender, também, mas a educação ela realmente me chama mais. Esse caminho do autodesenvolvimento também tem me atraído muito, e levando isso para dentro da educação, com a inteligência emocional, né? De ajudar as pessoas a entender melhor suas emoções, a lidar, surfar melhor. Não tem mais aquele negócio de você educa seu filho em casa. Na escola também isso pode acontecer. Isso é lindo. Com certeza. Isso é fantástico. E mais importante ainda, dar esse poder à própria criança, à própria pessoa. Ela acaba sendo um agente transformador. É o autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento não acontece só em adultos. Sim. Na verdade, a gente começa lá pequenininho, né? Esse seria o ideal, né, Silvia? Eu hoje caminho na educação, mas numa educação nova. Numa nova educação. Uma quebra de paradigmas dessa educação da Revolução Industrial que não dá mais, né? Não dá mais, já foi, não né? se encaixa Já mais foi. nas nossas necessidades atuais, né? De mundo, de realidade e tudo mais. É o aprendizado linear.
o ensino linear. Como que é esse termo que a gente estava até falando agora há pouco? Da horizontalidade. Da horizontalidade. É uma Gente, forma totalmente diferente de ensinar. É muito Não ensinar com mulher, medo. Vou começar a falar difícil aqui. Vai! Não, então fala de novo Não, o termo. tá maravilhoso. Horizontalidade. Horizontalidade. Educação Por horizontal. quê? Porque é uma coisa... A gente, Não. o aluno ele tem tanta importância quanto qualquer um Claro. dentro. Aham. E a gente Ele ajuda a sempre construir. Ele é a educação protagonista, ela né? sempre foi isso. O aluno como protagonista, mas na realidade não é isso que acontece. Não. É o que está Estamos acontecendo longe. aqui, ó. É o que Estamos está longe. acontecendo aqui. Somos nós 4 juntas. Aqui não tem quem é melhor, Não. quem é pior, quem está mais acima, quem está mais abaixo. Isso aqui nós estamos construindo o conhecimento de forma totalmente horizontal. Você vai trazer um pouco do seu conhecimento, eu um pouco do meu, a Lu, seu. E juntas a gente Entendi. constrói essa colcha de retalhos maravilhosa. Quando a Silvia fala dessa questão do autoconhecimento, eu acho que isso é histórico, porque eu tenho 43 anos e faz 3 anos que eu estou me conhecendo de verdade. Eu não me conhecia antes. Eu não sabia a mulher que eu era. Peraí, Em 43? 43. Você tem 43? Mas você estudou comigo em que ano? Ah, não sei. Terceiro Foi lá no colegial Joaquim já. Abarca Era com a sua terceiro. mãe. É. Mas peraí, como é que com 43 anos você também reprovou? Reprovei? Opa! Claro que eu reprovei! Eu, portadora do transtorno do déficit de atenção e aprendizagem e dislexia, reprovei 3 anos na escola. Eu odeio Olha estudar. só, Eu Odiava. amo Fala estudar. baixo, se meu filho mais porque velho hoje ouvir você isso, não tô estuda danada. Odiava. Hoje eu estudo tanto, mas eu estudo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Agora, dentro da escola, não era essa educação Não. horizontal. Não. Era aquele negócio de você tem que ficar quieta ali 4, 5 horas. Essa cultura de ouvindo. medo, né? Mas Essa essa pressão. ainda, Então não é você a também cultura, reprovou? gente. Continua. A gente Porque tá na eu sigo luta meus para filhos, mudanças, é. mas sim. A gente ainda- fala sobre isso em casa, inclusive. Eu tenho 4 meninos e, assim, o Breno não gosta, terminou o 3º colegial, foi repetente. O Breno, a gente tem uma história juntos, né? Eu com o Breno. Então, quando ele chegou a mim, ele já tinha reprovado 2 anos e Ritalina no menino. E o menino não gosta de estudar. O menino tem que ter ferramentas que deem a ele essa possibilidade. Exato. Sim, sim. Entendeu? Então vamos lá para essas ferramentas. Então vamos pro trabalho, vamos para um lugar onde você fique mais confortável e vai se descobrir, porque a gente ainda tá nessa. Só que quando a gente olha para uma pessoa que tem esse conhecimento, Thaís, como você, como eu hoje enxergo, mas quando eu era educadora, eu trabalhava a questão do né, o aluno como protagonista e tal, só que lá na minha casa eu cobrava as minhas filhas. Então, eu cobrei a minha filha, porque o mundo cobra. Como que você vai fazer? Mas então, só para você entender, como que você vai fazer um vestibular? Porque a caixinha existe no mundo, né? Tem a questão do vestibular, tem a questão de ter que cumprir essa tabela. Eu aprendi, a gente fala que a gente aprende todo dia. Eu aprendi com a minha filha mais velha, com a de 20. Hoje, a de 15, tá no 1º colegial e ela sofreu essa pressão. De, mãe, a professora, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. O que eu vou para exatas, ou se eu vou para humanas. Isso é um crime. Eu não sei. E ela entrou em crise. Por quê? Porque ela tá ainda sem saber. Eu falei, filha, como calma, se ela tivesse que que decidir saber. agora. Então, assim, a gente quer trabalhar essa educação, mas eu me lembro bem que há 8 anos atrás eu estava ainda nessa área e a gente queria trabalhar isso com a formação de professores, mas as escolas que trabalhavam mais tinham índices melhores, mas os pais não gostavam Mas da ainda forma, é iam lá cultural. e criticavam. Suave, né? O beabá. Exatamente, queria que fosse assim. E aí não é, né? A criança tem que construir conhecimento, ela tem que ser protagonista. Como que a gente vai fazer isso? Duplas produtivas, é todo esse conhecimento que a família não teve. Aí lá em Tupã a gente tá com uma briga danada por conta da educação, do piso salarial, né? E eu falo que a equipe de Tupã, assim, do Brasil todo, né, gente? Do Brasil todo, os professores trabalham muito, mas a gente enfrenta esse tipo de questionamento. Deveria ter uma escola de paz
pais, onde a gente trouxesse os pais para poder falar, olha, a educação tem que ser assim. Porque, gente, eu tô aprendendo isso agora, eu tenho 40 anos e eu fui educadora. É que quando eu vou falar como mãe, tá? E quando a gente fala sobre isso numa roda, por exemplo, é como se eu fosse a pior pessoa do mundo. É isso que eu tô te falando, é sobre isso. É sobre isso. Quando eu falo o quanto os meus filhos colaboram em casa e o quanto eles precisam ser colaborativos, Sim. porque eles fazem parte daquela casa, eles são pertencentes Sim. àquela casa. E tem que E a ajudar. criança precisa se sentir pertencente, porque senão ele vai ser o que? O mordomo? Não. Você é minha mãe, vai ser minha Lá em casa as minha meninas mordoma? fazem janta. Então, assim, pra mim isso é muito natural. Eu acho que é a nossa geração, nós somos mulheres aqui de quase a mesma idade, né? Na mesma faixa etária. Eu acho que os nossos pais supriram, de repente, essa necessidade do estudo, porque eles não tiveram 0, talvez. Vamos pensar nesse número bem lá em cima, tá, gente? Talvez não tenha tido essa oportunidade. Minha mãe não sabe ler, não sabe escrever. Deu ou quis dar pra gente, mostrou isso pra gente e a gente agora, de maneira, desculpa, gente, mas retrógrada ainda, bota a goela abaixo dessas crianças como se eles fossem robôs. E quando eu digo, gente, os meus filhos não gostam de estudar, os mais velhos, mas ó, o Gabriel tá ok, tá indo bem, ele pratica o esporte, ele trabalha, ele acorda sozinho, assim, 10:06 da manhã. O quê? Ele tem 12 anos e acorda sozinho. Ué, o outro acorda sozinho pra ir trabalhar, já faz de hoje, não. Então ele pertence, ele sabe da vidinha dele. E ao mesmo tempo, a gente pratica a hierarquia, que também é muito importante. Fundamental. Ah, Thaís, mas dá pra... Vocês podem me dizer melhor do que ninguém. Dá pra equilibrar isso? Dá pra equilibrar? Dá. Com certeza dá. Com amor, com bom senso. O ponto, eu acho assim, principal é que vocês falaram de reprovar, né? Primeira coisa, gente, o tempo. O tempo na escola, ele não pode ser fixo. É muito tempo, né? Porque tempo de aprender. Você tem que terminar de aprender aquele conteúdo num bimestre. Depois você tem Eu penso que a escola podia ser só das 8 às 10 da manhã. O tempo assim. flexível de aprendizado. Das 7 a 1. E Meu a filho reclama pra emoção, caramba. gente, a gente precisa ter uma chama que acende, que quer aprender. Você hoje gosta de estudar, você hoje, André, ama. Você, Eu vejo uma as aplicabilidade coisas daquilo na vida. Isso. Agora a escola ainda está presa em conteúdo. Gente, conteúdo está em qualquer lugar, a gente acessa. Pra que A vai escola não é mais o local onde a gente precisa achar o conteúdo. O conteúdo está na nossa mão, no celular. A gente tem que estabelecer relações. Exato. A gente tem que despertar essa chama do aprender, essa vontade de colaborar. Por exemplo, essa parte que você está falando de ser colaborativo, Sim. a escola precisa desenvolver isso. Eles Mas têm. não tudo é muito individual. E Competição. competitivo. E aí, na hora da família, de colaborar mas- com as atividades, ou no trabalho, que a gente quer parceria, que a gente quer... A gente não tem um indivíduo desenvolvido, porque a escola se perdeu do seu papel. Hoje a gente tem uma outra demanda, e é essa demanda, de trabalhar suas emoções. Então eu não estou bem hoje, como é que eu vou fazer para não descontar no outro? Como é que eu vou fazer para lidar melhor com isso, comigo mesma, enfim. Então por isso que esses aspectos, eles precisam ser revistos. Mas é um dentro. processo longo. A educação não vai mudar do dia para a noite, porque o processo de evolução ele é longo, né? Exato. Como eu trabalho isso dentro da minha casa? Com 3 filhos, 16, 8 é muito filho, eu esqueço a idade. 16, 8 e 4. O Quer de mais? 16, Gerações 16 diferentes. detesta a escola, mas ele é muito estudioso, inteligente, mas ele detesta. Como é que eu trabalho isso com ele? Mãe, os professores só ensinam que eu não sei para que eu vou usar aquilo. Ele reclama. Eu falo assim, meu filho, é o seguinte... os professores eles precisam cumprir um programa que vem pronto muitas vezes lá então não tem jeito, não adianta você brigar com o professor, não adianta você criar caso ali, olha, seja amigo, seja aliado dele, como você pode colaborar para que fique mais leve o aprendizado ali. Então aí sai daquele lugar de briga, né? Pais brigando com professores brigando com pais, porque os dois estão sofrendo. Isso não quer dizer que na minha casa não teve briga, tá, gente? Ah, não a minha quer também dizer tem que, até olha, hoje. Ok, você não curte, você não gosta, mas existe um cronograma, isso também vai te ajudar. Vamos ver pelo outro lado, isso também vai te ajudar a ter foco, isso também vai te ajudar a entender que se talvez organizar. nem sempre a gente vai fazer aquilo que
tudo a gente ama e que é Isso é legal. necessário, vai partir para uma próxima etapa. Então, gente, eu tô muito parecida com o lápis. Ó, deixa eu dar um... E com o microfone E também. com o microfone também. Antes da gente continuar esse papo, eu quero muito que você se quer muito inscreva beber? no canal. Ah, amor. bora lá. Se inscreve Bora lá. no canal. Pera, gente, que eu vou falar, porque a gente Fala. precisa se inscrever no canal. Aqui tá, desculpa, Giovana. A gente tem que se inscrever nesse canal. Bota aqui nos comentários como é que você faz o seu filho se sentir pertencente à sua casa, tá? Curte, vai dando like. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida, mas eu tô falando. E assim, uma dica pras mães que estão aí assistindo a gente. Quer falar de filho? Vai botar filho na roda, no papo? Toma um vinho, por favor. Adorei. Toma vinho, porque não dá pra falar sobre isso a seco. Adorei isso. Adorei. Não dá, Não dá. E eu falo muito isso. E nessa relação, eu falo porque recentemente eu Um brinde, um pega, brinde! pausa, Um vai, brinde! A gente Saúde. né? Porra, O que tem e que não falta no ombro de todas as mães? Culpa! o filho é bonzinho da mãe. Tudo Ele é filho da puta. Filha da não tá mãe. nem aí. Exatamente. Mas você Então, sabe que foi isso que acabou comigo. e acaba com qualquer um. Acaba Porque com eu qualquer era um. da educação tô também, te mas da chutando, educação, desculpa. da educação era da educação. Eu ensinava balé, gente. Era professora, era da educação. da- né? didática, Dei aula durante disciplina. 17 anos. Sim. Eu achava que eu ia ser a melhor mãe do mundo. Por quê? Porque eu criticava as mães das minhas alunas que eram arteiras, né? Todo professor tem que ter um filho danado, que não pode pagar a língua. Exatamente isso. Eu paguei a língua porque o meu Eu filho, também. toda semana eu era chamada na escola. Toda semana. Não tinha uma semana que eu não era chamada. Tanto é que eu esperava todos os pais buscar as crianças para eu chegar e pegar o meu. Porque o que acontecia? A hora que abria o portão, tinha sempre uma criança chorando, aquela cena, né? Todos os pais na porta. Abria o portão da escola, sempre tinha uma criança chorando. Ele me bateu! E aí a mãe olhava pra mim e eu, meu Deus, de novo. Todo dia era a mesma história. Então ele era terrível. E a Que- gente. E aí eu cresci com essa culpa. Tipo, e aí? Como assim? Mas hoje, coitadinho, com 16 anos. Hoje eu entendo que não era a vibe dele aquele tipo de educação. Como, por exemplo, uma coisa simples. O meu filho, pra ele, tudo tem que ter propósito e significado. Então, todo dia que ele chegava na escola, tinha lá na carteira dele escrito o nome dele, Vinícius. E ele chegava, rasgava, jogava fora. No outro dia, colocava de novo. Aí me chamaram. Andréia, o seu filho rasga o papel e joga fora. Aí eu falei, tá, filho, por que você faz isso? Porque eu já sei onde eu sento, mãe, não precisa. Aí eu falei, ok. Simples. Falei, ok, mas a professora... Será que dá pra parar de tratar essas crianças como se eles não soubessem fazer as coisas? Daí eu falei assim, meu filho, seguinte, a mulher que limpa depois quando você sai, ela precisa saber de quem é a carteira. Porque se você esquecer uma borracha lá, ela vai saber que é sua. Nunca mais ele rasgou. Ele Porque ele entendeu. entendeu o propósito. Entendi. E ele era do tipo que no primeiro... Isso era com 6 anos de idade, tá? E com 6 anos de idade também a psicóloga lá da escola chamou pra fazer as regrinhas. Todo mundo concordou com a regrinha? Concordou. Agora todo mundo vai assinar. Ele falou, eu não assino. Com 6 anos de que idade. visionário. É uma criança diferente. Ué. Mas Crítica, é extremamente Crítica. Exato. Só Aí que ainda essas não dão cabe, mais né? trabalho. Essas incomodam mais. E essas E eu que- me sentia culpada. Que acabam Hoje eu São essas entendo que fazem o que... movimento. Exatamente. Nessa visão tradicional. Aliás, é quer graças dizer, a ele que hoje eu tô na Namastê. É. Tudo é amor. Gente, lá em casa agora, educação na base do amor. Olha o Tudo propósito pode. aí. Eu não tenho muito esse lugar de... A Thaís vai assustar, agora vai me dar um chute. Não, cada mãe é Não, uma mãe. gente. Até porque, se você não pode com eles, una-se a eles. Amor, e eu né? acabei Não. fazendo essa pegada. Eu me uni, porque, gente, não dou conta. É 3, apesar que você tem 4, não posso nem falar nada. É que eu sou muito Mas, filha da Thaís, puta. você Eu sou tem... chata. Você tem uma energia. Eu sou, Você tem uma o energia Eric que fala você liga assim, para todas de falar essas que você luzes é aqui de sua chata, energia. Isso. que aí você fica mais chata. Para eu de falo, falar. não, eu vou avisar para as pessoas não ficarem... Ai, ela era tão legal. Você sabe Não o que sou. acontece? Thaís Às vezes consegue. você tem que ouvir umas coisas duras pra gente poder avançar, né? Eu falo assim que de 3 anos pra cá eu tenho feito terapia, eu tenho buscado esse autoconhecimento, sabe, Silvia, que até os 40 eu não tinha, eu não sabia quem era Preenche eu. a gente, né? Qual que eu gostava, eu não sabia nem o que eu gostava. Eu não sabia nem como que é que eu gostava, eu não sabia. Então, de 40 anos pra cá eu tenho buscado isso. E uma das coisas que eu ouvi semana passada,
foi exatamente isso. O seu padrão, o seu corte é muito alto. Então, o que eu fiz com as minhas filhas? Como eu sou sozinha, eu eduquei as meninas sozinha. Quando o Jackson faleceu, a Luana tinha 12 anos, a Letícia... Conta a sua tinha história 5. toda, Lu, para o pessoal conhecer. É linda demais a sua história. Então, a minha história é a seguinte. Eu comecei a namorar com 15 anos, o Jackson, ele tinha 16. Nessa época, a gente já era namorado, lá no Joaquim Abarca. Namoramos por 7 anos, nos casamos. E Nosso homem buscava a gente na escola na saída, lembra? O meu ia de prêmio. Exatamente. O Jackson tinha uma CB400 na época. Nossa, meu, de Sabe aquela bicicleta, moto? Aquela Tô brincando, moto, né? CB400. É uma Ai, que moto chique. grandona. Não, o meu ia de bicicleta. E aí, assim, a gente se casou. E a gente se casou. Antes disso, ele falou assim pra mim. E eu sempre me orgulho muito dessa construção. Porque o Jackson falou assim pra mim: nós só vamos casar o dia que você passar no concurso público. E foi assim que aconteceu. Eu passei em 2 concursos Você públicos. quer vontade de casar? Você vê? Meu pai tira sai e fala isso. Começa. Passei aqui em Marília, passei em Tupã. E aí, no ano, a gente casou. No ano, que tava marcado o casamento, eu engravidei. Aí, eu ganhei a Luana no ano seguinte, 2002. A minha primeira filha, que tem 20 anos, fez 20 anos. E aí, assim, eu fui crescendo na educação, fui trabalhando... Iniciei como professora, passei na coordenação, direção. E ele trabalhava na madeireira. Então, ele tinha um contato com a minha filha mais velha, sempre estava ali buscando, levando, carregando. E ele falava assim, quando eu fui passar para a Caraca, supervisão... você foi diretora de escola? Fui diretora e também fiz formação dos professores. Quando eu abandonei tudo, você conhece a Saresp, né? Uhum. Eu estava dando uma formação do Saresp para mais de 100 professores. Caraca. E aí eu soube que realmente tinha dado câncer, né? No exame que a gente tinha feito. Eu larguei tudo, todos os professores na diretoria de 3 ensino. filhas. E uma com 5 anos, a outra com 3 e a outra com 11 anos quando ele adoeceu, né? Ficou 2 anos doente. E aí depois, numa questão de família, eles dividiram o patrimônio e o Jackson falou assim, eu vou assumir esse negócio aqui, o motel. Que, na época, estava bem já debilitado, porque meu sogro era um visionário, só que ele tirava os investimentos, as entradas, para comprar outras terras, e virou um patrimônio grande, né? Mas dentro do motel. Não dentro do motel, né? Até por isso que meu cunhado resolveu dividir as coisas, e enfim. E aí o meu marido falou, não, eu fico com esse negócio. Meu marido impulsionou o motel cresceu. Quando a gente tava no auge, assim, tipo, ele tava lá em cima com o motel. E ele era conhecido como dono do motel, dono né? do motel. Aquele homem, gente, Nossa, né? um homem alto, enorme. 1,93m, E ele ia buscar as meninas no balé. Eu dava aula de balé. É ele que buscava. E ele levava e buscava aquele homem alto, dono do motel. Chegava. E ele que fazia, acho que o coque das meninas. Ele fazia né? tudo. Ele fazia tudo. Ele falava assim pra mim, vai, Lu. Porque assim, eu tinha que ir pra Água de Lindóia. Eu ia pra todo canto do Brasil receber formação pra chegar e multiplicar. E fazer a formação. E ele falava assim, Lu, vai. Eu tinha as meninas todas pequenas. E ele falava, vai. Então ele me impulsionava, né? Ele falava assim, vai que eu tô aqui. E aí ele adoeceu, eu larguei tudo. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu tive condições de fazer isso, porque a gente já estava com uma estrutura financeira boa. Quantos casais a esposa adoece ou o homem adoece e a família não pode abrir mão de um salário porque é arrimo de família. Eu sou muito grata a Deus por ter ficado os 2 anos em todas as consultas, em todos os acompanhamentos, em todas as quimioterapias, tudo que vocês pensarem. Quando falar do Jackson, eu estive ao lado dele. Mas eu tive que fazer escolhas na vida. E aí eu larguei a minha profissão e larguei as minhas filhas, porque foram 2 anos de luta, era dor, eu tinha que sair correndo, enfim. Onde foi o câncer? O câncer foi no estômago, aí tirou 100% do estômago e fez um ligamento com o intestino. E aí ele ficou um ano ótimo, pensa, um homem, viajamos de moto, porque ele adorava moto, então a gente viajou de moto. Foi um ano, assim, que eu curti o Jackson. E aí no ano seguinte, voltou no intestino e aí não teve como segurar. Mas enfim, e aí ficou um motel para eu poder cuidar. Durante 6 anos eu não me identificava com aquilo, porque eu era educadora. Como é que uma educadora... Diretora de escola recebeu um motel de herança. Exatamente. Mas ao mesmo... Vocês vão transar hoje? Tá de cartilha? Já pensou? E sem contar, Thaís, outro preconceito. Eu, na época, eu tinha 36 anos. Então, vocês imaginam, uma mãe de 3 meninas
dona de motel, como é Saindo que da eu educação. tive... Saindo da Porque educação. é muito diferente. E aí, como é que eu tive que me policiar, cair em enrascadas, claro, né? A gente cai em certos relacionamentos porque você tá carente, você quer pôr alguém no lugar, então existe Eu não vou isso. contar, eu não vou contar. Depois ela conta, depois ela conta. Anota aí. E aí, o que que acontece? E aí, mas foi tudo importante na minha vida, porque hoje eu falo assim, graças a Deus eu passei por tudo isso, porque hoje eu me encontrei. Tipo assim, claro que eu tenho muito para aprender. Nossa Senhora, quando eu ouço vocês falarem, falo, como eu aprendi com você, Andréia? Como que eu aprendi a você? Vou falar uma besteira aqui, mas Fala. tipo, Vou falar. eu aprendi a me masturbar, que eu nunca tinha. Ah, Não é tá besteira, de fala, zoeira que eu te ensinei a fazer normal. siririca. Nunca, foi depois dos 40 anos. Você sabe que... Não agora- sabia! Eu aprendi com você. Não, assim, nos vídeos que você ensinava, eu falava, Sim. gente, peraí, eu tô sozinha, deixa eu experimentar esse É negócio. lógico, Deixa eu me coisa melhor que conhecer tem. aqui, Deixa porque eu eu ver não quem é você, Deixa eu ver querida. quem é você, né? Você sabe que foi um tabu que foi quebrado até em rede nacional. Eu não assisto a novela, mas eu soube que a Andréia Beltrão foi a primeira mulher a se masturbar durante uma cena para mostrar que nós, mulheres, podemos. E foi na novela Certo, das Clitóris 9 foi agora. criado só pra isso, gente. pra Então, mas sentir eu aprendi prazer. isso contigo, mulher. Então, assim, a gente... Como é que uma mulher que não fazia isso, não tocava o próprio corpo, podia ser dona de motel, gente? Fala pra mim, como é que eu poderia engajar outras mulheres a falar assim, vai lá ter um tempo com seu parceiro, vai lá, deixa seu filho sem culpa e vai lá se curtir, vai lá Gente, curtir com deixa seu marido. Filho, tá bem cuidado Você em viu eu casa. fazendo tudo isso, Eu né, vi Nana? você fazendo. Então, assim, verdade. Agora eu tô quando entendendo você tá o entendendo significado isso? da Você tá inspiração. percebendo? Aí a gente cresce, a gente fala, peraí, quem ama... quem se ama realmente vive mais, porque esse bordão não foi eu que criei, foi o Jackson. Quem ama vive mais, você canta o motel, quem ama vive mais, foi ele. Então, ele continua, porque hoje eu entendo. É claro que a minha vida de relacionamento com meu marido era muito boa, mas ele pedia certas coisas pra mim que até então eu não fazia. Eu falava, imagina, isso aí deixa a gente ficar mais velho pra gente fazer esse negócio aí. Eu falava, gente, eu tô falando pra vocês. Então, quer dizer, depois que, você coisa, fica... né? Exato. Aí vocês olham pra mim... parceiro. Com o parceiro da vida inteira, o único, né? Eu e ele nos perdemos juntos, né? Nos perdemos, não. Nos encontramos, né? Olha o julgamento. Tô te falando. Se Ainda não tá totalmente curado. curado. Não, Coloca uma acabei placa de assim. falar, não tá Verdade. totalmente curado. Eu É, preciso curar, é um processo. Mas Em reforma pra melhor atender. em Isso. reforma para melhor atendê-los. Exatamente, quem ganha é o parceiro, E né? essa busca que você teve, porque eu acho importante a gente falar disso, Lu, porque foi uma coisa que me marcou muito. Uhum. A busca que você tinha em ter alguém ao seu lado para que você pudesse ter sucesso, porque você não se achava capaz. Não. Né? Thaís, para você ter uma ideia, eu tinha dificuldade de lidar com os meus fornecedores. Porque eles me olhavam como uma peça de picanha. É assim, não que eu seja bonita, mas eu sou Não, mulher. não é. Eu Não, sou não é não, mulher. gente. Não, Tá ligada à não, câmera, tá vendo? não. Ah, obrigada. Você tá entendendo? que isso? Não, mas assim, deixa eu Eu explicar. entendi. É tipo assim, É o podia ser estereótipo qualquer mulher. feminino. Exatamente. Sim, e vem à frente, né? E eu tinha raiva de lidar com os fornecedores. Então eu falava assim: se eu tiver um marido, se eu colocar alguém no lugar do Jackson, eu vou ser mais respeitada. Eu não vou. adoro vou- ser nem- assediada. Não, eu detesto. Gente, eu Márcio, adoro. desculpa. Márcio, desculpa. Não. O Márcio gosta, né? Tipo assim, Ele não liga, ele já entendeu. Tá. não, tipo assim, aquilo me incomodava. Eu falava, porque eu tinha preconceito, Andréia. Porque, tipo assim, eu falava assim, ele só tava tá dentro de você só a tá questão. fazendo isso porque eu sou dona de motel. Ele acha que eu sou... E o posicionamento, acho que até quando você olha diferente, já dá uma inibida. Esse Exatamente. machismo Mas eu mais abaixava a exacerbado, cabeça, né? você entendeu? Eu mudava a conversa, ou eu não atendia, ou eu... Sabe, até hoje, às vezes a gente evita certas pessoas para não Evitar ter, fadiga. né? Para evitar É, fadiga, exatamente. Mas existia isso. E eu queria colocar alguém no lugar
para impor esse respeito que eu própria hoje dou conta de fazer. Mas na época, e aí a gente se envolve com pessoas que, né, que acabam não dando certo, que não vale a pena, mas que faz parte do processo. Então hoje, quando eu trabalho no Instagram, e todo o Instagram, tudo sou eu que escrevo, tudo sou eu que faço, todas as ideias, tudo aquilo lá, sou eu que escrevo, @recantotupa, gente, segue lá. E tudo aquilo eu escrevo do fundo da minha alma, porque é vivência. Tudo que eu coloco lá é a minha alma, é a minha vida, é a minha história, é aquilo que eu acredito. Toda plena lá na suíte, já amanhece o dia, falando do pensamento do dia. Exatamente. Então, assim, hoje eu me encontrei, mas eu precisei trilhar um caminho tão torto para poder chegar até aqui, ainda tem muito que trilhar. É isso, né? É trilhando que a gente vai aprendendo. É essa a resposta. Por que eu queria colocar alguém no lugar? Porque eu acreditava que se eu pusesse alguém, eu iria impor respeito e as pessoas não iriam me olhar com olhos tortos. Engraçado, hoje você tem um relacionamento com um cara que você já teve antes de... Olha que história louca, né? Aquela coisa... Foi no meu terrível que aconteceu na sua vida! Ela namorava com um cara maravilhoso, gente fina toda a vida. Aí, de repente, puta, não deu certo. Aí a gente ficou, tá bom, né? Não deu certo. Aí, de repente, a Lu aparece e fala, vou casar. Foi, 9 meses. Com outro cara. Nada a ver. Vamos lá com esse cara, vamos lá, Thaís, você é convidado no meu casamento. E ela foi. Eu vou. Fui. Você foi lá. Não, só fui de convidada. Fui de convidada, maravilhosa. Aí você uma festa linda. Uma festa linda, polpa. Se ela tava de noiva, gente. Fiquei bonita linda. De noiva, não fiquei? Maravilhosa, Silvia. Você tinha que ver. Na hora que eles estavam fazendo os tchambirambirã do Sim, meu marido... eu tenho que falar, Ellie, que eu te amo. Você é maravilhoso. Mano, vai se ver. Ele me cutucou e falou assim, vai durar 3 meses. Eu falei, você não saiu de casa, você arrumou. Ainda bem que eu não convidei ele pro meu casamento. Vingorar o casamento dos outros. Ele falou, não vai. Nada a ver esse cara aí. Que dó, gente. A gente não conhece, cara. Quanto tempo durou? 3 meses. 3 meses. Exatamente 3 meses. Consultas para o futuro com Elic. Papai Elic. O que aconteceu? Esse cara que você falou, que é o que tá aí... Aí ela voltou. Detalhe. Porque a gente gostava. Muito mais legal sem ser casado. Hoje tá maravilhoso. E tá com ele abriu coisa pra gente. O outro não ia abrir nunca. Se não fosse ele aqui hoje... Então, o que aconteceu? Eu namorei 2 anos e meio com ele. Então, assim, depois que o Jackson faleceu, eu tive um relacionamento muito abusivo. Eu namorei 6 meses. Quer expor a pessoa, a gente mata ele. Mas, assim, foram 6 meses de namoro que não deu certo. E depois eu conheci o Ricardo e a gente começou a namorar e a gente namorou 2 anos e meio. Só que assim, esse cara maravilhoso, esse cara, tudo isso aí que você tá falando, ele não me valorizava. Não, porque ele era maravilhoso pra gente, concorda? Isso, exatamente. Não era que ele é maravilhoso, era tipo assim, puta cara, bacana, você não vê ele envolvido em coisa, sabe? Não. Cara, gente boa, filha dele, maravilhosa, né? Sim. Também. A gente deu muito certo. A gente deu muito certo. Okay. Porém. Posso bater nele agora? Depois, tá. Porém, a gente teve vários conflitos. Eu também não estava madura o suficiente. E assim, a gente se desencontrou. E logo eu encontrei esse terceiro, que também tem o mesmo nome. E não tenho nada pra falar mal dele. Recanto Motel. E assim, mas eu precisava colocar alguém. Quando eu vi que eu falei assim, gente, por que eu casei, né? Por mais que a pessoa fosse bacana e tal. Gente, segundo casamento, terceiro casamento, é uma relação que você tem que dar, que você tem que abrir mão de muita coisa. E eu não tava disposta a abrir mão de muita coisa. Não tava nem na vibe, né? Não tava. Combinar? Não eu acho que lugar, nunca mais vai ser. Não vai. E nunca mais mesmo. Nunca e aí, o que aconteceu? 3 meses, eu falei assim, peraí, não quero mais não, vamos brincar disso mais não, né? Vamos largar. E a gente largou e ele, assim, não me deu trabalho, a gente se separou, assim, uma pessoa bacana, uma pessoa que tem a história dele, tem um respeito por ele, né? E logo em seguida, né, voltou. E hoje tá maravilhoso. Por quê? Porque eu não preciso de ninguém dormindo na minha cama. Isso é a minha história. Você, tá? É a minha história. Eu acredito muito no casamento. Sim. E acredito porque eu queria viver até uns 90 anos com quem eu casei e com quem é pai das minhas filhas. Jackson, eu acredito muito. Mas hoje, pra mim,
O que é bom? Eu e o Ricardo, ele na casa dele, eu na minha casa, a gente viveu um relacionamento São de alegria, que são momentos. momentos, né? Por exemplo, que eu estava falando, a gente foi pro rancho final de semana e eu ia, nossa, eu vou largar minha filha, vou largar isso. Falei, sabe uma coisa? Eu vou cuidar de mim. Agora vai ser a hora de eu cuidar de mim. Passei 4 dias, gente. Mas passei 4 dias. Pensa naquele negócio que você fala assim, rapaz, com um amigo, conversando, bebendo, batendo papo. Cheguei numa energia na quarta-feira pra O trabalhar. relacionamento fica melhor. Não é? Fica Porque você já tá tudo nutrindo melhor. de você mesmo. Exatamente. Você não vai sugar do outro porque você já tá transbordando. É isso. Então, assim, essa culpa que a gente tem, e quando eu me separei, eu tive essa culpa com as minhas filhas, porque eu coloquei um homem dentro de casa, né? Então, com 3 meninas. Graças a Deus, ele é um homem bacana. E ele também é pai de meninas, Sim, né? O que sim, você então, se casou e não isso, deu certo. isso. Então, assim, tem um respeito. Mas poderia não ser, né? E eu pedi perdão para as minhas filhas, mas hoje eu já tô libertada. Eu precisava Era o viver momento, aquilo era o momento. para saber que hoje sou eu e elas e eu. Quem sabe no futuro, eu e Ricardo, a gente conversa muito sobre isso. História linda. A gente vai, né, se encontrar e vai falar assim, não, agora as nossas filhas estão pra cá, agora a gente vai ficar junto. Então, quem sabe vai acontecer. Mas foi isso que aconteceu. É interessante. História desculpa. linda. Linda, né? Linda e inspiradora. Porque é interessante a gente falar de culpa. E foi até um gancho pra gente entrar na Silvia. Agora Vamos a gente vai lá, entrar na Silvia. Vai entrar em mim, meu Deus. Silvia, vamos adentrar essa Vamos coisa adentrar incrível, preparadas. maravilhosa, que é esta mulher, que ela parece que ela tem 3 metros de altura. Por quê? A coisa da culpa. Primeiro eu vou falar como mãe, a gente também conversou, falou sobre maternidade, que foi o que você trouxe agora. André não, porque a André já tá no outro patamar, amor. Já. Muito leve. Já tá Mas leve. assim, não que eu sinta mais, tá? Acho que cada um realmente tem a sua verdade. Eu ouço mulheres falando, nossa, eu voltei a trabalhar pra deixar o meu filho bebê. Ai, claro, é uma culpa. Eu não senti essa culpa, eu precisei voltar muito cedo a trabalhar. Eu também não sei. por conta. Essa. Porque ou eu trabalhava e dava comida pro meu filho e dava um lar pra ele, ou isso não iria acontecer. Então eu nunca tive essa culpa. Então talvez todas as outras que vieram depois também eu não senti tanto assim. Joga limpo, tá tudo certo, não é quantidade, é qualidade e beleza. A Silvia, bom, você vem da educação, mas você também é mãe, você é uma mulher incrível. Quando eu te conheci, a sua filhinha tinha ali mais ou menos a idade do Gabriel, 1 ano e meio, 2, que foi quando a gente se conheceu a primeira vez, Sim. que a gente teve o primeiro contato. E a Silvia tinha tudo Mas pra você conhece ter... todo mundo, hein? Bem Então, Nossa, isso Muito conhece. rodada, eu não devo pra ninguém. Não. Eu só devo pro banco, porque tem um limite lá e ninguém me cobra. Quer dizer, ninguém vírgula, né? Mas não pode ver. A pessoa sabe onde eu tô. tudo. Muito conhecido. E que Olha orgulho, só, né? Conhecida assim. E que orgulho a gente ter. Rodada. A Isso gente veio tem uma do mulher. Meu pai, viu? Isso veio do meu pai, era rodado, né? Gente, quem que não bateu Ô, só eu palma que pra vou ficar você? Quem bêbada. é que não te aplaudiu? Quem é que não ficou na torcida por ti, hein? Que coisa boa, Fala a verdade. né? Quem que não tava lá assim, né? É que, na verdade, quando eu cantei no programa Raul Gil, Isso, gente. quando eu fui pra programação, que vocês vão conhecer muita coisa, eu acho que cria um senso de patriotismo, mesmo eu não estando em Tupã. Eu Sim, estava em mas São a Paulo gente. na época. Você era nossa. Ah, Depois era de uma de boa parte, eu sou de Tupã. Nem sabia, eu Mas achei que ela tava de Tupã. Eu não nasci em Tupã, mas meu coração, a minha alma é tupanense. Então, assim, não adianta. Eu sou santo-andréense, Aí. nasci lá. Mas Tupã É nossa. é aqui, a minha casa, É a minha nossa. vida. Tanto é que é aqui que eu tô reconstruindo a minha vida há mais de 10 anos de novo. Foi quando eu me reencontrei. Silvia, você tinha uma vida e uma história de conto de fadas. Isso. Quase isso, né? Quase. Não existe, Se, né? se não Por fosse, isso pelo que é fato de a gente estar na quase. vida real. Outra história linda. Conta aí que eu quero Você saber. quer tecer alguma coisa quanto a isso? Porque assim, a gente vai falar sobre um assunto tão delicado e tão lindo e tão doloroso, né? Porque a gente fala de escolhas, de aceitação, não só das nossas aceitações, mas escolher o que o outro quer pra ele, né? Então isso também é uma aula, né, de empatia, que a gente fala tanto de empatia, mas pra mim, Silvia, de verdade, é quase impossível a gente ser empático com alguém. Eu vou te falar por quê. Eu não vivi o que a pessoa viveu. Eu não vi o que a pessoa viu. Então eu entendo
quando você me conta a história, mas eu ainda não consigo me colocar. Claro que você traz isso com muita leveza, mas vocês vão entender o porquê. Silvia, você casou com uma pessoa muito parecida com você há 17 anos atrás? 20. Você já tinha 20 anos atrás. Como que foi esse encontro? Tá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, antes de falar do casamento, Por você favor, estava falando fica à de vontade. namorado, de buscar na escola. Eu sempre tinha alguma coisa errada, porque a maioria das pessoas que eu me envolvia não queriam relacionamento comigo. Sério. Isso foi um fato muito recorrente, que ainda acontece, né? Sou sozinha, né? Mano. Eu tenho uma coisa com um ser só, mas muito bem Resolvida. lidado hoje. Hoje. Depois eu vou chegar lá, tá? Mas, então, ficava, mas nunca ia além. Nunca ia, né? Então, eu falava assim, eu acho que eu sempre, não sei, eu via muita insegurança nos homens perto de mim. Eu sentia muito isso. Então, eles queriam ficar comigo, curtiam, mas depois não queriam relacionamento sério. Você porque... verbalizava isso? Na época, com eles? Não, porque eu nem fazia não tinha essa compreensão, né? Eu tinha, você acredita? Eu não que tinha meu marido tanto. sumiu depois de 22 anos e apareceu? Porque ele era meu namoradinho de infância. Eu falei, você quer namorar comigo, você tem que ir lá pedir pro meu pai. A gente tinha 12 anos, quem que vai pedir pra quem aí, amor? Não, meu pai nunca ia deixar e nem ele. Ele sumiu, voltou 22 anos depois. Olha só. Então, assim, eu verbalizava. Não, Você não quer era namorar? Então isso. vamos. Era alguma coisa mais profunda, André. Era mais... profundo. Mas, enfim. E aí, tive alguns namorinhos e tal, até Vou que eu analisar conheci... a profundidade. Até que eu conheci o meu ex-marido, né? Ele visivelmente já era muito mais sensível que os outros homens, porque eu nunca gostei de homens brucutus, Escrotão. nunca gostei desse... Nós duas a gente se combina nisso, porque eu também não gosto de... Não gosto. E aí, então, o que me atraiu ficar foi quieta. mais essa sensibilidade mesmo. E a gente muito parecido de gostos, então a gente começou a ficar muito amigo. E eu, de cara, assim, achei que tinha alguma coisa errada, mas eu falei assim, vamos ver o que vai dar. Acabamos que tinha uma química maravilhosa. Vamos lá, namoramos. Aí, nesse tempo, eu já estava na faculdade, ele estava na faculdade também. Daí ele acabou a faculdade e foi morar no Mato Grosso. Você fez faculdade? Biologia. De biologia. De biologia. E ele De biologia. também? E ele- Não, ele é advogado. Ele fez direito. E daí ele foi morar no Mato Grosso e a gente tinha uma saudade, era uma coisa louca, e acabei indo lá passeando numa dessas, assim, de matar a saudade, e acabei arrumando emprego num colégio e acabei ficando por lá e a gente começou a morar junto e um ano depois a gente casou. Cuiabá. Em Rondonópolis, na Rondonópolis. época. Isso. Casamos. Casamentos com altos e baixos, de libido, Sim. enfim, mas muito companheirismo. A gente sempre foi muito Tinha amigo. o alto e baixo de libido? Sim. Bastante? Não bastante, mas em épocas. E aí começou alguns pontos assim que eu não sabia bem o que Silvia estava queria ganhar acontecendo. Eu queria talvez uma pegada mais diferente, eu queria uma Mas coisa... você era Você adepta da também não- Siririca ou não? Eu tô com Não, isso Não, sempre. mentira, eu ia falar a mesma eu coisa nunca tive agora. problema Eu com tô a arregaçando, masturbação. Desde nova, eu sempre Eu me também, virei bem. sempre de Gente! Eu lembro. Não, eu Porra, também. eu De lembro de criança, criança. me descobrindo. Sério? Sim. Porque minha mãe era da área da saúde, então assim, sexo em casa Ah. era tratado, não que era... Não, mas é fisiológico, Thaís. Legal. É Olha. seu. Olha, é Thaís, que teu. bacana. Então, então, menina... Não, em casa não era bem assim, mas eu mesmo me descobri, eu tinha meu contato comigo, enfim. E aí, quando a gente falou, vamos ter filho? Vamos ter filho. Então, já tinha 5 anos de casado, já tinha nossa casa, nosso carro. Sabe aquele script que a gente acredita que é o que funciona? E Fechou aí, a então, vida, né? agora, posso começar a tirar o anticoncepcional? Pode, vamos. Bom, quando eu fui fazer o exame que deu positivo, ele tinha acabado de fazer uma viagem de trabalho. Isso eu só fui saber depois, né? Quando a gente teve a conversa. Mas foi quando eu acabei de engravidar que ele se permitiu viver a primeira experiência gay. Então, foi exatamente esse momento.
a minha gestação toda, a gente não conversou sobre isso. E eu fiquei... E ele te contou? Não. Tá. A gente parou de ter relação sexual. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, porque a gente tem os altos e baixos de libido, mas a gente sempre teve muita química. Isso também não quer dizer que, de repente, o que de repente você possa estar passando na sua casa, que seja esse o assunto, Sim. tá? Tem uma questão também hormonal. Sim. O interessante aqui sim. é a gente falar da conversa, do tete a tete. É a história da Silvia. Cada E o mulher é amor, única, cada não é história é cada um única. tem sua Não vem história. surtar aqui nos comentários, não. Ai, meu marido tá Nome com baixo de libido. será que ele é Ai, gay? ele gosta de fio Não. terra. Será que ele é gay? Ai, Ai, gente. não. Para não com é. isso. Acompanha o Porque, nosso pod gente, que você vai entender ao longo do caminho. Até porque nessa época ele era super assim fechado. Nem essas coisas nem rolavam. Nem passava pela cabeça. Não. Que água tem? Outra época, né? Isso, outra época. E aí foi aquela crise assim durante a gestação. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, até que a gente conseguiu ter uma conversa sincera, com 8 meses de gravidez. Eu estava 1 mês de ganhar minha filha. E quando a gente conversou, a primeira coisa que eu pude sentir foi acolhê-lo. Não consegui olhar para mim, para minha situação, Coisa linda. para E nem ficar minha com realidade e nem ficar com raiva. E Porque só seria acolher, natural. assim, Vocês tinham um relacionamento muito bom, né? a gente tem, né, Tem, até né? hoje. Tem, Nós até somos hoje. amigos, não deixamos de ser Isso é amigos. maravilhoso. Eu acho que a gente só ressignificou o nosso amor. Então, assim, falando de amor, é uma grande história de amor, só que ela hoje, ela tá ressignificada. Eu não tenho um olhar sexual por ele, eu tenho um olhar de irmão, que é o meu parceiro até hoje. A Fantástico. gente, inclusive, já até foi sócio num restaurante depois de 10 anos separados. Então, assim, mas depois de um tempo que eu fui perceber também que eu negligenciei a atenção comigo mesma. Eu estava grávida, eu tinha feito lá, meu castelinho desmoronou nesse momento. Tudo que você sonhou pra Tudo que eu sonhei, eu vida. sei que eu achava que, quando eu estava grávida, primeiro eu queria ter mais 3. Eu amei estar grávida, eu só tenho uma, né? Depois eu não tive mais, porque eu também não tive mais relacionamentos profundos Levar pra adiante. querer ter outro filho, né? Mas poderia ter, sim, muitos. Eu sou super maternal. Mas foi muito difícil porque eu também não me respeitei. Hoje eu tenho esse olhar, né? Mas, por outro lado, a gente acabou alimentando uma relação saudável, né? Então, minha filha... Depois eu me separei, voltei para Tupã. Nessa época eu estava morando no Mato Grosso, eu voltei para Tupã com minha filha pequena. E ele sempre muito presente. A gente tem muita afinidade de pensamento sobre como criá-la. Então, nunca foi difícil. E quando eu conheci ele, na verdade, eu falo assim, tem coisas que são para acontecer mesmo. Eu tinha muitos conflitos com meu pai. Eu queria muito conhecer alguém que fosse muito diferente do meu pai. Porque eu queria que a minha filha tivesse um pai diferente. Putz, isso é uma E eu cilada. acho que esse foi o ponto. Nós vamos falar Que eu sobre falei isso. assim, ele vai ser o pai da minha filha. Acho que assim, no Aliás, primeiro essa mês, é a crise que eu estou vivendo no nossa, momento. foi o primeiro mês assim que a gente estava namorando, eu já sabia que ele ia ser o pai da minha filha. E Eu sabe? lembro que eu até fumava na época, parei de fumar, porque daqui a ódio. uns anos eu vou ter também filho. parei. Sabe? Foi muito assim. Eu gostava, hein? Então, foi muito doido. Há um ponto muito interessante no posicionamento de vocês duas, assim, na história de vocês duas, que se combinam, né? Que são duas mulheres que estavam casadas com homens que amavam profundamente. Uma porque abriu mão daquele homem para que ele vivesse a sexualidade dele De da forma certa como ele forma, achasse melhor, ele né? morreu de Isso é alguma uma forma, né? liberdade. Isso, Morreu por exatamente. esse Ele relacionamento. morreu, né? como marido. Como E a marido. Lu numa outra situação. Então, é muito difícil quando a gente tem um vínculo com uma pessoa que a gente ama demais e, de repente, esse vínculo ele é rompido. Para a mulher se reerguer, não é fácil, é muita dor. A gente está aqui falando numa leveza, brincando, tomando vinho, mas isso é muito dolorido. Quantas mulheres podem estar passando por isso hoje? E tem como não doer, meninas? Não. Não. Dói Vai até doer, hoje. não vai? Dói Vai até doer. hoje, pelo menos a minha. Mas essa dor né? faz crescer, não faz? Faz. A gente pode utilizar um limão para fazer uma limonada ou para espirrar no olho e arder, depende E de como ficar você vai se olhar. vitimizando a vida toda, né? Agora, isso eu é uma vejo a cilada. Silvia falando e assim, com
com uma propriedade, passei por isso e tal. Não é vítima. Não. Não é vítima. É uma história. É uma história. E eu também não quero mais ser vítima, sabe? Porque eu durante muito tempo, eu me vitimizei. Sabe? O grande problema é a gente querer colocar um homem no lugar de um vazio que existencial que é nosso, que a gente deve preencher. Seja no lugar de um vazio simplesmente por uma perda de um ex-marido, seja no lugar de um pai, que é o caso da Silvia. Então, são duas situações onde vocês entenderam que não adianta querer preencher. Tanto é que a Silvia não preencheu até hoje. Isso é maravilhoso. Isso significa que vocês curaram essa ferida que todos nós temos. Esse vazio existencial que a gente quer preencher. E essa cilada que a Silvia falou é fantástica, porque isso acontece exatamente comigo. Eu arrumei um homem que é totalmente o oposto do meu pai. E quando eu me dei conta disso, hoje já com 24 anos de casada, 23, 24, por aí, 27 junto, só agora. Olha que louco isso. Só agora que eu realmente tive uma consciência assim, bem expandida, bem profunda, de entender que merda que eu fiz. Por quê? Porque o relacionamento se torna um relacionamento paternal e maternal. E isso não é um relacionamento de um homem e de uma mulher. E muitas vezes a libido acaba esfriando por conta disso, alguns outros problemas vêm por causa disso. No meu caso, a codependência gigantesca de um com o outro ali. Porque ele busca a mãe em mim e eu busco o pai nele. Quando eu entendi isso, qual é o movimento agora que a gente precisa fazer? Para não romper o relacionamento. Porque dá para recuperar? Dá. Na verdade, não é recuperar, é matar e começar do zero. Né? Matar. A gente deve fechar ciclos. Fechar ciclos é muito difícil. Então, é fechar um ciclo e falar assim, eu para mim mesma. Esse vazio, essa raiz é do seu pai. Marido, seguinte, o seu lugar é ao meu lado. Não é embaixo de mim. Você não tem que me sustentar. Sim. Eu não sou sua filha. Essa base é do meu pai. Sai desse lugar. Por quê? Porque a partir do momento que ele me mima, que ele quer fazer o papel de pai, que é um papel que eu não tive, aquele pai carinhoso, aquele pai que botava no colo, eu nunca tive, e o Márcio faz esse serviço aí, entende? Só que o que acontece causando? O que acontece com isso? Acontece que eu me torno extremamente com baixa autoconfiança, extremamente dependente. Dependo dele para muitas coisas. Não mais, porque a gente vem fazendo esse movimento. Isso que o que precisou de uma dor, precisou de uma separação para a gente entender isso? Não. O autoconhecimento, a terapia, o processo da constelação sistêmica, são várias terapias de autoconhecimento onde a gente vai sendo convidado a olhar para isso. Quando a gente se liberta, a gente tem um relacionamento muito mais maduro e sobe para um nível de relacionamento marido e mulher, porque é uma grande cilada. Por isso que a gente sempre fala, Thaís, dentro do autoconhecimento, né, meninas? Honre pai e mãe. Sim. Pode ser que você não gostou, mas não adianta, porque se você tirar ele dali do lugar e colocar o outro, vai dar merda, mulher. Deixa seu pai no lugar dele e deixa sua mãe no lugar dela. Assim para todas as relações, né? Colocar, preencher algo que não é do lugar. Exatamente. Tanto é que a Lu fala isso maravilhosamente bem, que ela fez constelação e ela entendeu que o lugar do Jackson ninguém vai ocupar. Ninguém vai ocupar. O lugar dele é dele eternamente. Libertador. E né, que existe essa falta, e essa falta. Mas é dele. É dele. E assim, não é outra pessoa que vai preencher esse espaço, né? E isso, quando a gente cai a ficha, né? Você fala assim, peraí, eu não tô procurando. Eu tô procurando ele. E fica mais leve, né? Porque você entende que não precisa repor nada. Não tem reposição. O lugar da cama vai ficar lá. E vai ficar lá pra sempre, né? Assim, o lugar dele que eu queria... gente, até físico. Né? Até físico. Antes eu não conseguia dormir sozinha. Eu não conseguia dormir na minha cama. Minha cama é grande e tal. E eu não conseguia. Eu tinha que trazer minhas filhas pra dormir comigo. Porque eu não dava conta. É físico. Necessidade de Hoje eu amo dormir sozinha. Eu amo estar sozinha. Eu amo. Sabe, assim, é libertador. Só precisa tomar cuidado para esse amor de estar sozinha não ser uma forma estratégica de se defender do medo de uma nova perda. Sim. Né? Então, isso é importante a gente estar atento. Porque todo extremo
é doentio. O ideal é a gente sempre buscar o equilíbrio. Quando a gente fala dos nossos filhos, por exemplo, existe um extremo, tanto do seu lado Sim, quanto do meu. sim. É você aquela mãe que, ó, o que é certo, vamos lá. Não fala comigo, pessoal, chefe. E eu, aquele negócio assim, quer comer miojo, come, quer Mas, ficar acordado, ó, fica, quer jogar o dia inteiro, joga. Mas São dois em extremos. terapia, e eu fiz terapia com a Andreia. Inclusive, a Andreia demora pra falar, né, gente? Quando ela fala, ela é um regaço. Inclusive com você, e faço terapia até hoje e tal, Taninha, o amor da minha vida. Eu também faço. Maravilhosa. Então, Gente, assim, terapia é vida, necessidade é vida, básica. é vida. Terapia e massagem faz parte aí do combo. da De vida, necessidade básica. de vida, né? Enfim. Mas eu entendi que a minha essência não muda. Essa coisa da expansão, né? De falar alto. Espontaneidade. Minha vizinha, quando mudou lá do lado de casa, ela falou assim: eu fiquei tão feliz que eu ia mudar do seu lado. Você canta? E a Aline, eu Só grita com as crianças. Aline, eu falo alto, Aline. É raro as vezes que eu vou cantar. Eu tenho que estar muito... Não, mentira, eu canto lá, mas assim... Porque eu falo alto. Eu falando parece que eu tô brigando. Então, você imagina no momento ali de... né? Mas isso me ajuda muito. Hoje eu sei que existe um caminho a ser trilhado aí por pelo menos mais 80 anos. Eu quero viver até os 150. Porque eu quero estar cada vez menos pesada. Porque isso acaba pesando em algum momento, né? Então, assim, eu vejo o chinelo fora do lugar. Eu faço exercício. Gente, que Thaís. Olha o sorriso. Querida, é só um chinelo fora do lugar. Diz que a gente tem que ser, tem que tentar ser até ser de verdade, né? Aí eu faço Eu sou exercício. extremamente impulsiva. Então, eu fico tentando não ser impulsiva. Até eu me descobrir Você fala não sozinha? ser impulsiva. Você fala sozinha? Falo sozinha. Você fala com pessoas aqui dentro da sua cabeça? Você já matou alguém aqui? Não Não, consciente. nunca matei. Não, menina, é bom, não. hein? Ainda não matei. Tô brincando. Mas assim... Mas conversar, ter diálogos longos com uma pessoa que eu gostaria muito de ter o diálogo, eu tenho. Isso é E muito aí, bom. quando eu chego pra conversar com a pessoa, eu tô mais calma. Você já tá calma. Eu já falei. Mas vem cá, vamos Então, eu fechar. chego um pouco Vamos mais fechar a Fechar, roda? vamos. fechar Bora a lá. roda? Vamos Bora fechar a lá roda. que... Então, ali foi viúva, separação. Aqui também houve uma separação já. Já. E aí, a gente até conversou sobre isso, dessa questão. Vamos fechar com chave de ouro agora. Vai. Não coloque ninguém no lugar do outro. Não. Se você já teve um marido, principalmente se você já teve filho com ele, aquele vínculo é eterno. É dele. Então tá aqui, ó, a mulher, o marido, separou do marido, vai vir outro marido. Aonde que ele entra? Pra trás. É pecado fazer constelação com garrafa? Não, acho que não. Não é espiritual a constelação. Eu vou perguntar. É porque científico. Não, se é for, eu vou totalmente falar, científico. Eu não tenho culpa, é ela. A constelação sistêmica familiar, ela é utilizada pelo SUS, pelo Gente, isso é judiciário. maravilhoso. É sim- Isso é Então, ciência aí pura. você não quer fazer isso, você quer fazer assim, aquele traste, aquele infeliz, aquele lazarento, o que eu faço? Mando outro. É, isso. Não dá. Não dá. Então, você colocou no lugar, o que vai acontecer com esse aqui que você colocou no lugar? Vai adotar os comportamentos do outro. Verdade. Não queremos isso. Não. Então, deixa o infeliz aqui e coloca o outro lá do lado. Tá bom, vai. Eu queria. Queria de verdade. Mas é dele. É dele. Ele era É a o nossa único- história, né? É, um a ser nossa único. história foi única. Você sabe que quando eu fiz a constelação e eu cheguei em casa dizendo pro meu marido assim, deixa eu te falar, ele tem uma ex-mulher, ele foi casado durante 17 anos e a gente não mais ele, tá? Nunca queria colocar nos papos. Ah, para de falar. Não fala disso. Mas eu falei, parou, tá? Enquanto a gente não aceitar que ela faz parte da nossa vida, que ela é parte da vida dos nossos filhos e que ela é tão importante para esse rendimento Sim. familiar, não vai dar. Não vai dar. E aí a gente não verbalizou mais isso, mas eu entendi que ele entendeu. De certa forma. Então não é você trazer para o seu convívio, é você entender que existe Faz essa parte, história. que existe a E história. é dela. Isso é ela honrar, está no né, quem lugar veio dela. antes. É honrar quem veio antes. Exatamente.
Você É sabe dela. que as pessoas me criticam muito até hoje. Até hoje, faz 8 anos que meu marido faleceu. E toda data de aniversário, que seria 13 de maio, e a data da morte, eu faço publicações. Faço e vou fazer a vida toda. E as pessoas não entendem. Mentira que te cobram isso. Cobram. Mentira. Tipo assim, mas e o seu relacionamento, né? E o seu relacionamento? Ele vai ter que Ele entender. vai ter que entender. Esse lugar é do Jackson. E ele entende muito bem, o Ricardo entende muito bem. E o Ricardo, o ex-marido também entendia, porque assim, não é porque eu fui casada que não teve todo ano. Pode olhar lá, dia 13 de maio, que é aniversário. E a data de casamento, 13 de maio, é uma coisa que eu lembro, é o meu momento de ficar ali, é o meu momento de ter a minha dor, de ter a minha saudade, de ter. E Na tá verdade, tudo bem. não significa que precisa se dar bem com o parceiro que deu ruim. Gente, lá Não, vai ela isso. fazer constelação com as garrafas. Não precisa se dar bem com o parceiro. Tá aqui você, o parceiro que deu ruim e o novo. Você, ela tá dizendo você. Não sou eu, não. Vai com essa, não. Vai na minha Não conta, significa que você precisa amar essa criatura, mas você precisa aceitar que. Não tá? Hã? Quem? Andréia tá vermelha. É o fim dela. Eu vou tomar o branco. Peraí, eu vou mudar Vai ficar vermelho do mesmo jeito, não adianta. Você só precisa entender que essa criatura fez parte da sua vida e você é quem você é, grande parte graças a essa isso aí. pessoa. Bom ou ruim, as suas experiências boas ou ruins, elas serviram para o seu crescimento, para onde você está hoje. Isso é honrar. Lei sistêmica, lei do pertencimento. Fechou. Isso é maravilhoso. É né? isso. Só tem 3 leis. A do pertencimento. Olha só, eu saí do direito, que tem milhares de leis, e fui para a constelação sistêmica. Fala que você é formada em direito. Advogada. Advogada. Sou ainda advogada, ainda tenho os processos em andamento. Menina, eu tenho uns rolos, tô brincando. Ah, não pego mais nada novo. É porque a justiça demora, então tem uns aí em andamento ainda. Mas na constelação sistêmica familiar são só 3. Lei do pertencimento. Pessoa entrou na sua vida, ela não sai mais. Ela fez parte da sua história, ela faz parte de quem você é hoje. Segunda lei, lei do equilíbrio, dar e receber. Tem que estar em equilíbrio. Não adianta você querer manter um relacionamento onde só você está dando, só você está doando e o outro não está fazendo nada. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Então equilibra isso aí. E a outra lei é a lei da ordem. Quem chegou primeiro tem lugar. Por isso que eu falei assim, então o próximo vai entrar onde? Aqui. Ah, Entendeu? Pula, ó. Não dá pra querer colocar ele na frente. E pai e mãe. Ah, agora é lindo, hein? Agora é lindo. Vamos lá, ó. Beijo. Papai, mamãe. tratar dos traumas aqui. E você aonde? Lá na frente. Papai e mamãe ficou lá atrás. Nada de papai e mamãe ali do seu lado. Não. Quem tá do seu lado é o seu parceiro, viu, mulher? Papai e mamãe tá lá atrás. Quantos casais ainda brigam por causa de pai e mãe, né? A sua mãe, seu pai, não sei o que. Deixa eu Ai, contar um escuta segredo. isso. Ó, eu sou... Ai, gente, desculpa. A minha sogra e a minha mãe... Eu vou falar de um jeito bem chulo, assim, mas não é isso, mas tá? Elas têm hora pra chegar e ir embora da minha casa. Olha o silêncio mortal. Como assim? Por quê? Quem mora lá? Vocês? Elas naturalmente dão pitaco. Natural. É natural que a sua mãe vai chegar na sua casa e vai dizer que o seu marido, não é bem assim, acho que ele tá fazendo errado. E vai dar uma envenenada ali, sem querer. É natural que a sua sogra vai chegar em casa, vai chegar na sua casa e vai dizer, você não tá tratando bem do meu filho. E você vai querer o quê? Matar esta mulher. Portanto, é importante que a gente crie leis que fiquem ali, ó, no Combinados. subliminar. Minha mãe fala isso, ela verbaliza, ela fala, não, eu sei que eu tenho hora pra chegar e sair, e eu sei o que eu devo ou não falar. Hoje ela sabe. Minha mãe é fofoqueira. Minha sogra entrona. Tá? Conta não. Amo ela, amo todas as duas, mas os filhos da mãe, que adora. Minha sogra chama meu marido de Tadinho. Tadinho? É tadinho. Assim ainda, com Por que, D? que ela tá tadinho? Por que ele é tadinho? Olha o tamanho desse homem, Dona Flor. Tadinho. Dona Flor. É Dona Rosa o nome dela, mas chama de Dona Flor. Então, assim, é importante pra mim ter esse limite. Sim. E a gente que tem que colocar. E né? a gente que tem que colocar. E essa questão do limite é devagarzinho. tão particular.
Esses Como são é que é pra seus você? limites. Então, Cada vai um cair tem que achar o seu momento que transpassando vai te fazer mal. Mas você consegue me Eu dizer tenho maior por que as dificuldade de pôr limite. Tô aprendendo. Tá. Então aí vem da sua essência, né? De você não Mas- conseguir. Medo do Mas que o mesmo outro vai você- pensar. Mesmo você, Medo de não ser reconhecida, medo de ser excluída mesmo da relação. sofrendo, Ai, A gente veste máscaras por medo de ser rejeitado. mesmo sofrendo, é esperando isso que eu quero dizer. aceitação. Porque Acho o que tem a ver com sofrimento- essa aceitação, com esse pertencimento. Depende Porque- mas eu tô aprendendo. Você tá sofrendo, você tá Vamos falar português, se Vamos. fodendo. Você não consegue Você tá num falar, tanque- parou! Você tá num tanque de... Essa merda! Ó, você Isso. tá num Ah, tanque de tá merda, evoluída, mas tá uai. quentinho. Não Tá tô, quentinho. menina, não Tá quentinho. Aquele cara abraçado Tá no com a cacto merda que aqui. fala, tá espinhando, mas eu não consigo soltar. É. Não, a inteligência emocional pra mim foi transformadora. Porque você começa a ver que isso não é normal. Mas até outro É dia. comum, mas não é normal. Então vamos botar mais uma peça na constelação? Vai, bota Vamos aí. lá. Agora não tem garrafa pai, não pra tem mãe, não tem caramba. ninguém. Agora aqui o grandão é você Você e é o a pequenininho aqui do seu lado é a sua criança. Enquanto você não entender que quem tem medo é a sua criança interior, a Thaís detesta a criança eu dela. gosto da minha criança. Perfeito. É isso aí. Eu tenho raiva dela. Eu acho É. ela chata, mimada. Enquanto você não entender que a sua criança é que tem medo de não ser reconhecida, por quê? Porque foi um caminho neurológico criado lá atrás. É a sua estratégia mental. A criança precisa de acolhimento, de alimento, de segurança, de uma série de coisas. Então ela cria uma estratégia para receber aquilo que ela precisa. Pode ser a estratégia do rebelde, pode ser a estratégia do bonzinho, pode ser qualquer estratégia que ela criou ali. E aí, estratégia criada, caminho neurológico feito, você Dá um continua caminho de percorrendo boa, o resto da sua vida assim, até que, por um processo de autoconhecimento, você traga isso para sua consciência e entenda. Mas, meu Deus, eu não preciso mais me comportar assim. Agora eu posso ser diferente. Mas é simples? Não. Não é tão simples assim, porque caminho neurológico está criado, é muito mais fácil. É igual um carreador Caminho, é. ali de grama, né? Que você construiu um caminho, tá sempre pisando ali. Tá feitinho, tá fácil. É o tanquinho de merda, tá quentinho. Andréia, a primeira constelação que eu Tanque de fiz merda. foi tão séria com essa Não vou questão esquecer mais. que a minha consteladora falou que seria legal eu colocar uma boneca, tipo, me acompanhando assim na cama, pra eu poder. Conversar. Porque eu era muito, tipo, muito criança. Muito criança. Eu não. Ela falou, Criança ela toma me frente. orientou. Eu tenho a boneca até hoje. Inclusive, ontem eu publiquei uma foto da minha boneca com a cachorrinha da minha filha lá. E elas acham minha boneca horrorosa, minhas filhas. E eu explico pra elas o que é aquela boneca. Hoje ela não tá fazendo mais sentido. Mas 3 anos atrás, gente, juro por Deus, aquela boneca foi libertadora pra mim. Eu conversava com aquela boneca. Eu juro, eu conversava. Lu, esse processo se chama dissociação. Então você dissocia a sua criança de pra lá. você para que Minha você pare de consteladora se me julgar. Para que não aconteça isso que acontece com a Thaís muitas vezes. Eu odeio a minha criança. Não, agora Então, eu já quando- nem não tenho tanto, porque eu fiz 2 vezes constelação, a segunda foi com a Andréia, e ela me trouxe isso e eu passei a acolher mesmo, Eu né? acolhi. Dissocia. É que a primeira vez que ela fala, você fala assim, mano, eu vou dar na cara dela. É. Essa criança tem nada a ver, tem nada a ver de criança aqui. Mas se você para pra pensar nos nossos comportamentos mais primitivos, eles são extremamente infantis. São. Porque a criança, ela tá aprendendo a lidar com Aliás, os Thaís, eu sentimentos nem dele. sei por que a gente tá sócia aqui no podcast. Porque eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma mágoa terapêutica em Eu relação a também você. tenho, quer que eu falo? Gente, a Thaís foi a única paciente minha que estressou comigo em sessão. Ela quase me deu um couro. Sei, mas eu falei, mano, tá tirando. Ela ficou brava. Mas eu precisava falar o que ela precisava ouvir, não o que ela queria ouvir. Ela ficou brava. Eu te juro, eu não sabia como lidar com aquilo. E ela ficou a mulher é o cão. branca. Mentira. A mulher é o cão. Não, porque na hora que ela falou que eu precisava ouvir, né? Mas você me perdoou, contexto, Eu tenho certeza que não. Não, tanto é que eu tô aqui hoje, né? Mas na hora foi muito difícil. Ela me falou uma coisa que foi muito chocante pra mim na hora. E que realmente, pra eu digerir e cagar isso foi difícil. Né? Sabe um tijolo de atravessado? Desceu desta forma. É dessa forma que desce mesmo.
Mas foi bom. Daqui até lá. Mas Então, foi assim, bom, porque depois disso, depois dessa sofrência minha, porque eu sofri em consultório com ela. Você sofreu? Eu sofri, eu Vamos fui até falar mais procurar. sobre isso. Eu fui até procurar um curso de comunicação Bora- não violenta, porque Ela eu falei, não falou- é possível. Eu não tô sabendo me comunicar com a minha cliente. Mas da maneira que... Quem me pensa, ela me deu um soco. Ela não me deu um soco, quem deu fui eu. Mentira. Curso de comunicação Não, mas foi violenta. Gerou um punk. trauma. Foi Existe punk por quê? Ela podia ter falado realmente daquele jeito Eu ali. quero fazer. É que da forma com que ela falou, no momento que ela falou, eu falei... É, eu a vou... Thaís estava muito dolorida. Eu fui falha. com certeza. Fisicamente, eu tava passando, saindo da... eu tive uma Eu retocolite peguei muito ulcerativa. pesado. Eu tive 2 vezes uma situação dessa, que foi nos momentos onde eu mais, assim, porque eu não sei se é por causa da música, eu não sei se é por conta... A música mexe com os nossos sentimentos mais profundos, porém, ela mexe também muito com a razão. Você tem que saber o que você está cantando e cantar de forma emocional. Então, é a única coisa na vida que mexe com as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter essas 2 emoções. E a minha emoção, ela vai direto pro meu intestino. Não adianta. Eu quase tive que entrar na faca da última vez. Parecia Quase que eu que tava... você deu a faca em mim, isso sim. Menina, parecia que eu tava com uma faca no cu. Eu andava, era horrível, foi horrível. Eu fiquei internada, eu tomei corticoide 6 meses. Isso tá saindo do meu corpo ainda. Eu cheguei a quase 90 quilos. Quem eu fui procurar? Raimundo Nonato. O que ela fez comigo? Acabou com a minha raça. Então, foi um momento de tanta dor, que naquele aí você não quando tava ela pronta pra ouvir. Eu já tava falando pra Silvia, se não quiser sofrer, nem me procura como terapeuta. Porque eu gosto de ir fundo, eu não vou raso, não sei raso. Sim, e é a paulada na cabeça, né? É o que funciona. Vocês ouviram o que ela falou, né? Pra mim, né? E ela falou na terapia pra mim. Lu, você só toma cuidado pra você não ter medo. E ela repetiu aqui Agora a mesma aqui. coisa, ela repetiu aqui. Falou assim, você só toma cuidado pra você não querer outro relacionamento com medo de sofrer uma perda de novo. É porque o né? nosso ego, gente, ele é terrível. Ele a mente chama a mente porque ela mente. Exato. E geralmente a gente acredita que o problema é isso, porque o marido é isso, porque eu sou isso, porque eu sou gorda, porque eu sou feio, porque mas o problema tá sempre aqui, ó, É só a atrás. gente. E aí quem vai identificar esse problema atrás? O seu facilitador. Terapeuta não tá ali para te ajudar, tá ali para facilitar. Quem vai percorrer o caminho é você. 90% Mas eu das nossas reconheço, ações são eu inconscientes. reconheço, São Thaís, inconscientes. eu reconheço que às vezes eu sou 10%. grossa demais. E aí, quando- e aí você quem me leva a ajudou. fama tá. Quando você vai para Eu uma terapia precisei. dessa, elas fazem a gente ir Enxergar. lá para baixo do iceberg, né? Tá lá a Sim, ponta sim. e a gente vai para baixo. Então Foi isso faz a ótimo. gente se libertar. Mas eu entendi o que ela quis dizer naquele momento. Eu entendi. E outra coisa, esse processo de terapia, ele não é tudo colorido, gente. Claro que A não. gente vai acessar sombras e vai doer. E a gente vai ficar com raiva. E muitas vezes, primeiro que vai receber a raiva é o terapeuta. Por isso que é legal fazer online. Pra não ter Eu já quis bater na Cat, minha terapeuta linda, Propague Amor. Mas, nossa, é online, não tem jeito, ela é de Jundiaí. Aí, ó, uma dica. Mais uma dica de ouro. Mas Gente, esse vinho é forte, hein? Eu tenho. Gente, ela tá brisadona. Pesadona. Continuando, a gente, se for falar em terapia, em constelação, em tudo isso, é um caminho tão longo a ser percorrido que a gente precisa realmente se dar esse direito, né? Fazer terapia e entender que isso é extremamente importante é fundamental. Isso é saúde pública. É saúde pública. Lembrando que na saúde pública tem terapia. Tem terapia. A saúde pública oferece Mas terapia. eu vou te dizer uma coisa, ainda com um pouquinho de déficit, por quê? A medicação na saúde pública ainda é colocada, me corrijam se eu estiver errada, tá, gente? Eu falo por experiência dentro da minha casa, que a Andréia, minha amiga, que trabalha comigo em casa, e ela faz terapia, precisa da terapia. Porém, a única coisa que passam pra ela é a medicação. Isso é triste. Então isso é muito triste, porque ela não precisa nesse momento. Seria terapia, Seria terapia. ouvindo, né? Você tá entendendo? O autoconhecimento. Então é importante a gente entender isso também, né, André? Acho que você pode falar melhor do que eu.
Sim, eu gosto de falar o seguinte: quem não tem condições de fazer terapia, adquiram o hábito do diário, de escrever. Ai, verdade. Ai, É que fantástico. lindo. Eu escrevo muito. Eu também. Adoro Ontem à noite escrever. mesmo eu escrevi 6 páginas. De quem é essa raiva? Vamos matar essa pessoa hoje. É do meu relacionamento paternal. Tem hora que a gente entra na sombra e não tem jeito, É sabe? duro até sair. Daí eu não vou jogar merda em cima do meu relacionamento, porque eu sei que a merda é minha. Então eu jogo no papel e é lindo. Fico lá lindo. escrevendo. Às vezes dá um livro, mas... Mas é isso. O ato de escrever faz a gente colocar pra fora. Elaborar. E aí, quando você pega no ano seguinte aquilo que você escreveu no ano anterior, gente, eu faço isso. Só que não eu faço guarda, isso todo não. dia. É legal queimar. Eu guardo. Não, queima. Eu guardo. Eu tenho tudo lá. Queima, rasga. Quem me vê a fumacinha ainda e fala assim, transmute. Ah, vou fazer Transmute. Tem uma música super bonita de transmutação. Você vai vai mandar pra você cantar cantar depois. cantoraça agora. Vocês vão Mas a gente mandar, vai ter que se entendeu? despedir da Lu, gente. A Vou, Lu vai ter que... gente, mas olha, foi... Tem mais algo a dizer, Lu? Sempre, né? Pra só, sempre, se tiver. só que eu acredito que esse podcast vindo nessa Semana da Mulher, eu acho que foi um presente para todas nós e com certeza para todas as ouvintes, porque o que a gente falou aqui é real, é vida acontecendo, né? Então, quando a gente tem essas dores que eu tive, que eu tenho, que a Silvia tem, que você tem, que a Andréia tem, milhares de outras mulheres também sofrem essas dores. Sim. Então, é a vida acontecendo. Então, quando a vida acontece, a gente precisa lidar com ela. Não adianta vitimizar, né, Andréia? A gente tem que procurar ajuda, procurar meios para poder se libertar. E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gratidão Vocês enorme. nós. A gente agradece muito porque você é muito emblemática, não só para nós mulheres, mas para uma cidade, para uma região. A gente sabe o quanto a motelaria tem crescido. Eu sei que tem sido uma batalha. Eu sei que existem ainda, gente, não existem leis Não. específicas para a motelaria. Sim. Né, que tem crédito, Não que tem. tem impulsionamento, mas tem gente já brigando por isso, né? Tem, lá no Congresso, No lá Congresso. no governo federal, no governo federal brigando pela gente, porque a nova motelaria e a motelaria antiga também, ela é encaixada no negócio lá de o Senai, né, de saunas, assim, como se fosse algo, né, negativo à margem. A gente ainda fica na margem, mas nós estamos brigando e se vai Deus nos conseguir. permitir, esse ano ainda a gente vai conseguir empréstimo no BNDES, nos bancos, Não que tem assim, nem isso. Não, Não tem isso. imagina, não tenho, eu não tenho que nada. Cara, tem como a nada. sexualidade Pois é jogada embaixo do tapete, né? Até No nesse lixo. espaço nós somos. O dia que eu estava com a Thaís lá em Tupã, eles estavam, vários moteleiros estavam lá brigando por essa causa e a gente já deu passinhos lá, né? Já chegamos até lá. Já tem gente ouvindo a gente. Tem uma deputada que é a Soraya, ela tá lutando porque o marido dela é moteleiro. Então a gente já teve uma porta de entrada porque vocês sabem O que que é existe motelaria? nova motelaria. Porque eu ouço você falar esse termo, pra mim, eu entendo dessa forma, que é algo novo. É uma nova vibe Isso, é uma nova vibe de motéis. motéis. Mas então existem os motéis Antigos. Antigos? Isso, existem os motéis Entendi. antigos que não priorizam a questão da arquitetura, a questão do foco nos casais, a questão de uma mídia que vai ajudar esses casais a se relacionarem melhor, a questão do moteleiro ter essa visão com os colaboradores, Que lindo né? isso. Então, Mas eu assim, é também uma acho que é transformação questão de em pilares. tempo. É uma questão de tempo pra A todo gente mundo se adequar espera, a isso. a gente espera que isso E aconteça. aí eu recebe um acredito- selo, Lu, o motel? Então Isso. o Recanto tem um selo de nova motelaria. Que Na bacana. região, em Adamantina, tem um motel da nova motelaria, que é o Mais Motel, meus colegas lá. E eles são também da É nova tipo um motelaria. alimento, assim, que preserva o meio ambiente. Tem um motel que preserva os Isso, relacionamentos. exatamente. Gente, isso é fantástico. Tô descobrindo agora. E outra coisa, a gente é acompanhado, nós somos visualizados por quem está por trás, né? No caso, as IECs, eles nos acompanham, eles nos orientam, eles chamam nossa atenção, eles puxam nossa orelha, ó, aqui você tá errando, aqui você tá Que acertando. lindo. Então, assim, é muito bom. Eu queria que todos os moteleiros tivessem essa visão. Por quê?
rapidinho, só pra eu ir embora. Que ela mesmo que tá Eu preciso ir, ela, viu, gente? mas assim, Super eu queria ocupada. que todos os moteleiros pudessem ter essa visão. Porque o casal que sai à noite pra ir no motel, ele vai lá no meu vizinho, ele vai falar, nossa, caramba, que motel legal. Eu vou no outro, vou ver esse motel aqui legal também. Sim. Quer dizer, tem público e tem casal pra todos os motéis. Mas o casal que vai a primeira vez e tem uma experiência negativa, ele vai generalizar. Nunca mais vai nunca ser mais mesmo. vai voltar no motel. Então, eu perco meu público, Verdade. meu vizinho perde meu público. Então, eu queria que todos os casais, todos os motéis Fossem. tivessem essa visão nos casais. Isso acontece com a terapêutica tântrica. Você tá vendo? Então tem aquele terapeuta que trabalha super legal, que não adentra o campo energético da pessoa, que não tem um envolvimento sexual, porque o tantra não é isso. Mas tem os terapeutas tântricos que se envolvem E sexualmente com aí o a cliente. gente fica assim, sabe? Porque um casal que sai a primeira vez pra ir lá no recanto, e aí a gente tem o problema que sexta e sábado à noite, a gente assim, né? Abarrota, né? A gente não consegue atender a demanda. Ele poderia sair lá do recanto e ir lá pro outro. E lá no outro ele encontrar o mesmo serviço de qualidade, Sim, de excelência que a sim, gente tem. sim, E aí ele querer voltar. Outro dia ele vai pegar o recanto, outro dia ele vai pegar o outro, outro dia ele vai pegar o outro. Então assim, eu Mas queria agora que vai ter uma todos- suíte nova por mês lá, né? Por mês não dá, André. Gente, vamos vender aí. Não sei lá. Ai, que horror. Ai, Gente, muito obrigada de coração. Sempre Gratidão, foi um Lu. prazer te Prazer te conhecer, conhecer viu? também. A gente É agradece. uma história linda. E assim, Andréia e a Thaísa Gratidão. já é de outro. Muito obrigada. Um beijo pra você. Até a Continuem próxima. aí que depois eu vou assistir tudo. Por favor. Nós estamos de volta. A Lu precisou ir embora, a gente já sabe, né? Mas a gente continua nosso papo com a Silvia e com a Andréia. Que a Andréia, ela incorpora aqui, assim, vira e mexe. A gente tenta trazer a Andréia. Mas aí vem a... Freia. A Freia. A Freia. Freia, gente, é meu nome de guerra. Na verdade, é o Saniaras, né? Como é que fala isso mesmo? Peraí. Ué, não sei. Gente, vocês estão me dando muito vinho. Não, alguém colocou na taça dela, Silvia? É só Ou ela eu. ela tá- Vocês me colocaram ainda Muito perto de você. próximo as garrafas. Isso. Mas vamos lá, eu recebi esse nome Isso. do Tantra, tá? Um nome de batismo dentro da terapêutica tântrica. E Freia foi me concedido porque é a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da sexualidade, porque eu gosto de trabalhar a sexualidade dentro de uma dinâmica do autoconhecimento. Então a gente utiliza do sexo, da sexualidade para entender as suas dinâmicas na vida. Porque como você é no sexo, é como você é na vida. Por isso que é extremamente importante, Silvia, assumir a sua identidade sexual. Porque quando você não assume a sua identidade sexual, você não se assume perante a vida. Você não, né, nada flui. Você está bloqueando aquela energia. Por isso que é importantíssimo. Então, observar os comportamentos. Eu tinha um comportamento do sexo mesmo no ato sexual. É observar como você funciona ali para entender a sua dinâmica na vida. Eu era aquela lá da posição da barata morta. Deitava as pernas para cima e falava, vem, que eu tô com preguiça. Posição extremamente... Barata morta. Barata Eu já vi ela morta, sabe? falando Ela fica assim, sabe, às vezes não faz até aquele movimento assim. A gente, as pessoas estão imaginando isso agora, amor. Tá um perigo. E daí eu comecei a perceber que eu estava agindo exatamente assim na vida, passiva. Ah, que vinho você quer tomar? Qualquer um, qual você quer? Que pizza você quer comer? Ah, qualquer uma, qual você quer? E aí eu comecei a, não, pera lá, vamos mudar o sexo, né? Uhul, agora vamos lá, vou por cima, eu comando. E naturalmente na vida você começa a mudar também. Por isso que é importante observar. Qual é o problema não é realmente uma opção por não entrar num relacionamento longo ou é um bloqueio de medo de sofrer uma nova separação? Então observa, as dinâmicas que acontecem na sexualidade e no relacionamento são dinâmicas que se repetem no seu campo profissional, no seu campo pessoal. Não tem como dissociar. Muito importante isso que você falou. É. Muitíssimo. Silvia, Tem um você fato muito importante, né? Não Vai. tenho problema de falar disso. Que eu já venho resolvendo isso. Mas eu fui uma criança abusada. Então, esse limite, esse dizer não, tem tudo a ver com isso. Isso eu descobri no caminho do autodesenvolvimento. E provavelmente também, né, André? Pode ser que tenha a ver nos meus relacionamentos. Que alguma coisa ainda precisa se encaixar.
Porque Sim. Na verdade, assim, por você ter aceito, né, naquele momento, e você falou disso com muita dor, na verdade, quando você me contou. Parece... fala do casamento. Do casamento. Quando você aceitou o seu ex-marido te dizer, olha, realmente não dá, eu sou homossexual, eu vou assumir isso e tudo mais. Naquele momento você teve um impulso do acolhimento. E isso também tem a ver com a sua personalidade, que é do não enfrentamento. Exato. E eu tava tão assim feliz com a gravidez, com a maternidade, que eu não queria meu leite secasse. Eu não queria que nada estragasse aquele momento. Porque parece que eu passei a vida inteira para esperar aquele momento de ser mãe. Em algum momento você se culpou? Não, de jeito nenhum. Mas eu sei que desde quando eu conheci ele, eu ficava na dúvida, será que ele é gay? Como foi isso perante Que a sociedade, coisa, né? Silvia? Mas depois a gente se envolveu e eu falei, acho Tá que tudo ele é certo. só sensível. Você Ele é sentiu só- vergonha? Não, nunca Perante tive a sociedade? Não, não tenho vergonha disso. Que bom. Não. Porque muitas mulheres enfrentam Mas isso. Aliás, ele teve, porque inclusive eu estava contando para a Thaís no caminho aqui, a gente conversando sobre, quando a gente se separou, eu não pude dizer por que eu estava me separando, porque ele queria se preservar. Isso foi doído. Isso foi doído, porque eu Porque tinha ele que deve- inventar. Você tem um amigo, você tem um marido super amigo, super companheiro, vocês sempre são um modelo de casal para todo mundo, e de repente você se separa com uma criança que acabou de nascer? Como assim? Ah, porque a gente ficou tão amigo, que a gente Porque era pra ser o ápice. Só isso, esse é o motivo. Então, assim, eu nem podia dar uma justificativa. mas ele real deve ter pra sofrido essa- bullying na infância, Sim, na adolescência sim, dele. sim, Então, sim. isso realmente gera um Ele trauma achava, muito com grande. certeza, as questões dele. Tanto é que, como eu disse, eu acolhi, respeitei tanto esse caminho dele, esse descobrir dele, que eu também esqueci que eu era uma pessoa, que eu estava perdendo o meu castelinho, ele se desfez, eu estava com uma criança no colo, de repente eu achava que eu ia estar com um homem pro resto da vida do meu lado, e agora eu tô sozinha. Não era assim que eu tinha projetado ser mãe. Eu queria estar casada, ter alguém do meu lado. Mas é maravilhoso que vocês são amigos e estão juntos, Sim. né? E aí isso acaba não implicando num Sim. problema para sua filha que vê o pai e a mãe Claro. E juntos ela, desde por pequena, ela. quando ela começou a perceber que ele já tinha namorados e a gente convivia com os namorados, e ela perguntou, eu lembro com 3 aninhos, ela perguntou e a gente falou a verdade. A gente falou a verdade, na época ela não entendeu direito, porque até na sequência ela falou assim, então pode, menino pode namorar menino, menina pode namorar menina. Pode tudo, então pode eu vou namorar inclusive menina. ficar eles Eu dois falei, com pode, você. filha, mas Dona calma. Flor e seus 2 maridos. E até na Eu época ia ela falar falou isso isso. aí. Então eu vou namorar a menina. Eu falei, tá bom, filha. Isso você vai descobrir na hora certa. Não se preocupe com isso agora. Não tem que se preocupar com isso. Né? A gente tem aquela mania, né? Tem que ser o homem com a mulher e só o casal. Mas há muitas formas de família. E tá tudo E bem. esses rótulos, né? A gente tava falando disso também. Chega desses rótulos. Eu mesmo Eu não não quero aguento mais mais falar ficar disso. falando que eu sou hétero. eu sou falando hétero. isso de não mim, quero tipo ficar falando assim, isso. precisa? Precisa. A gente se apaixona por pessoas. Naquele momento eu me apaixonei, ele se apaixonou por mim. Quando... Depois, não é que não deu certo. A gente E tem deu, né? esse Deu costume certo, né? de dizer, né? Deu certo. Quando as coisas acabam, que não deu certo. Não é que não deu São certo. ciclos que se São encerram. ciclos que se encerram. O nosso ciclo de Estou aberta. relacionamento sexualizado, afetivo, terminou. E um outro ciclo de amizade... Exatamente. se não na verdade, Isso é continuou, se abrir né? para o A gente- próximo movimento do universo. Exato. Enquanto você não fecha ciclos, você não vai para o próximo passo. Não tem como subir o outro degrau se você não deixar o de baixo. Isso é muito importante. A nossa respiração ela é assim. Por isso que respirar é extremamente importante. Você fazer o exercício de respiração. Você entender que você precisa soltar o ar antigo aqui, que está aqui, velhinho, né? Para poder entrar um novo. E a gente faz isso a todo momento. Dormir e acordar. Isso é um fechamento de ciclo. Dia, noite, estações do ano, anos. São fechamentos de ciclo, mas o quanto é difícil fechar ciclos. Fechar ciclos remete à morte. E o maior medo do ser humano é o medo da morte. E não a morte, aquela que a gente morre e enterra, mas a morte diária. As nossas células, quantas delas morrem? A Silvia Todo é dia. bióloga. Quantas células Todo morrem? A cada 7 anos, Silvia, o nosso corpo já não é mais o mesmo. Renovam-se todas as células. Exato.
E aí, como você explica assim, mas eu sou a mesma há 43 anos? Imagina. Porque a jeito célula, na verdade, a célula se renova, mas Sim. a gente tem a epigenética, que são as memórias celulares que ficam no nosso campo energético. Sim. E isso é passado de geração em geração. Tanto a gente adota comportamentos dos nossos ancestrais, quanto as nossas células adotam comportamento das células ancestrais que vieram antes dela. Por isso que é importante honrar quem veio antes. E não tirar ninguém do seu devido lugar. Porque não tem como você tirar. É impossível, está impregnado em você. O seu corpo é uma chapa. Aliás, a terapia, hoje as terapias estão extremamente voltadas para o corpo. Curar no corpo questões que surgem ali na alma, no comportamento. Porque o corpo revela tudo. O Revela corpo tudo. imprime. Ele é uma chapa que imprime tudo que você sente. Quando você estava falando do que ela disse, que te atingiu, Sim. e Nossa, você ficou mal, fisicamente, o teu corpo Na hora ele reagiu. É. E assim, quantas pessoas estão doentes? Sem Toda nem doença saber, nasceu antes. Sem nem saber que isso está relacionado a um emocional não curado, não tratado, não olhado. O L, que ele é muito... já não vou falar que é, porque não é mais, tá? Mas ele era extremamente cético quanto a doenças psicossomáticas, a terapia e tudo mais. E ele chegou a até ser meio grosseiro às vezes, sabe? Comigo, por conta da minha terapia, da terapia que eu já faço há anos. E aí, esses dias, eu tentei explicar pra ele de uma forma, porque eu falei assim, mas você sabe que isso que aconteceu é psicossomático. Ele falou, então tudo é psicossomático? Quando eu falo, as que pessoas é, fazem então? falam Tudo é, isso. então. Pior que é, né? Aí eu Pior falei, que é então, mesmo. querido. Aceite. Aceite. Vou falar mais ou menos do que eu entendi, tá? Vocês são vocês são 1000 anos luz na minha frente, mas assim, todos os sentimentos que a gente tem, eles liberam hormônios no nosso corpo. É o hormônio da felicidade, é o hormônio do prazer, é a raiva. Então tudo isso vai se somando e vai liberando fontes de energia para o nosso corpo. Do que Maior que você ou menor grau, maior ou e que menor vai grau. determinar os seus comportamentos. Os nossos hormônios, eles determinam o nosso comportamento. Os nossos hormônios, eles comandam Eles tudo. regem. Então funciona assim, você pensa, depois que você pensou, você Sentiu. sente, depois que você sentiu, seus vórtices de energia vão buscar exatamente aquilo que você está sentindo, vão trazer de volta do universo, e aí mexeu nas glândulas, né? Todos os nossos vórtices de energia estão ligados a uma glândula. Automaticamente vai excretar em maior ou menor grau, quantidade de hormônios, isso. Mas isso é coisa da biologia. olha Vamos só, lá, a Silvia aí está olha super só à o que frente você disso. falou em começo, o pensamento. Gera a Começou vida que você ali, vive. Começa no pensamento, por isso que a gente tem que muito cuidado Vigiai com e os orai. pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos nem são nossos. A gente vem trazendo, como Inconsciente coletivo. a epigenética diz, a gente fica trazendo dos nossos ancestrais e repetindo coisas que nem faz mais sentido, porque a gente vai no automático. Os circuitos, né, querem economizar energias cerebrais e ficam repetindo, e assim a gente fica repetindo padrões que nem nos Sem cabem perceber. mais. E isso muitas vezes está gerando esses sentimentos, esses comportamentos. E inclusive, o nosso corpo fisiológico, ele vai ser programado de acordo com os nossos pensamentos. Nosso corpo, o cérebro mesmo, né, André? Ele Sim. trabalha de acordo com o que eu acredito. Ele não distingue fantasia da realidade. Não. E não adianta você só pensar positivo, porque senão vira uma positividade tóxica. Não. Tem que Não trazer é a esse o nível ponto. de sentimento. É Você o tem que pensar profundo. profundamente. Eu digo pros meus filhos e pra quem tá mais próximo, Deus, ele não vê o teu sentimento raso. Porque a gente sente raivinha de vez em quando, fica chateadinha de vez em quando, ou a euforia, eu não sei o quê. Não. Ele tá indo profundo. Deus, trazendo agora a espiritualidade, né, pro papo, mas assim, ele entende o que de mais profundo a gente sente, o que de mais profundo a gente realmente quer pra nossa vida. Então, nós somos pessoas que temos, assim, à flor da pele os nossos pecados, as nossas dificuldades, né? Tudo isso é aflorado na gente. Agora, e visível. Mas agora o profundo, por isso que eu te falei nos stories, né? As águas
rasas, são barulhentas. As águas profundas, ela é calma e ela guarda as maiores belezas e, de repente, coisas que a gente nem gosta tanto de ver assim. Então, o que meu pai dizia, pra mim, faz todo sentido nessa questão. Levar lá pra profundidade, ir lá no profundo, se permitir isso, né? Às vezes eu tenho, assim, a gente tem papos com a minha mãe que são muito dificultosos ainda, mas a gente tá caminhando, né? E ela fala assim, mas você não sabe, não é isso. Eu falo, não, tudo bem, pode ser que não seja, mas os fatos, contra os fatos ainda não existem argumentos. Se você ainda tá caminhando para algo que tá acontecendo, mas você diz outra coisa, o fato tá aqui. Como que você luta contra isso? Por isso que quando já está no corpo, quando já está em nível corporal, é importantíssimo, não adianta falar, os outros falam assim, pensa positivo, seja grato. Tá, mas você já está tomada, já está no corpo. Aí não adianta, gente, procura um médico, aí é hora de talvez entrar com uma medicação para poder reequilibrar seu corpo e fazer um trabalho ali de medicina integrativa, trabalhar terapeuta, trabalhar o médico com o medicamento, essa junção é muito importante. Com certeza. Né? Cuidar do corpo. A gente tem mania de não olhar para o corpo. Usar o corpo como se fosse um instrumento. E o corpo, ele é sim um instrumento, mas ele é um instrumento para o seu aprendizado, para o crescimento da sua alma. O seu corpo é o templo da sua alma. Inclusive é o reflexo do que tem aqui dentro. Exatamente. Por isso, usar o corpo totalmente para o autoconhecimento é importantíssimo. A gente não dissocia. Não existe mais trabalhar só o psicológico. Trabalhar o corpo. É um conjunto. Por isso eu decidi trabalhar com a terapêutica tântrica no corpo, porque eu, enquanto terapeuta, ficava muito ali na conversa, no divã. Mas espera lá, deixa eu te mostrar no seu corpo como isso funciona. É totalmente diferente. Você tem como trabalhar o psicológico da pessoa só com o corpo dela. Você já fez a massagem Tântrica? Ainda não. Não. Ainda não, mas quero muito conhecer. Fica o convite para as duas. O que, amor? Eu já tô me convidando, ó. Fica o convite para Com quem está aí certeza. assistindo. E até pelo que a Andrea falou, eu sempre tive curiosidade, mas a gente sente uma certa insegurança pelo profissional. Isso. Então eu ainda não Olhe para o Instagram, tá? Então, dicas. Com ninguém sobre Dicas isso. para conseguir um terapeuta tântrico. Primeiro, veja se ele é cadastrado em alguma rede credenciada. Por exemplo, eu sou cadastrada no Metamorfose. Já é um indício de que foi feito uma formação para terapeutas, porque você só consegue se cadastrar lá se você realmente se formou, né, terapeuticamente ali, você está concluído o seu curso. Segunda coisa, peça o Instagram, olhe para o Instagram. Essa pessoa, ela trabalha escondida? Como é que é o Instagram dela? Eu falo abertamente de sexualidade, mostro, olha aqui como é minha sala, olha o que eu utilizo, olha como eu faço, olha. Eu tô ali, abertamente, eu não tô escondida. Não. Vê se tem uma placa escrito lá na frente que ele faz massagem tântrica ou se ele se esconde. Se ele se esconde, há um grande indício de que ali pode ser que esteja um pouco desvirtuado. Porque quem tem medo de ser julgado é porque não tem totalmente a sexualidade curada dentro dele. E um terapeuta que vai trabalhar com a sexualidade do outro e não curou a sua própria sexualidade é um grande candidato a te gerar um trauma ainda maior. Porque é uma terapia realmente muito delicada. Você trabalhar com a sexualidade do outro e causar um trauma. Porque a pessoa está totalmente vulnerável ali. Imagina, nua, com todas as gestaltes abertas, com a sua energia orgástica acendendo, e você causar um trauma na pessoa naquele momento. Para quem é hipnoterapeuta, eu sou hipnoterapeuta também, a gente entende que é um momento onde você pode colocar tanto aspectos positivos naquele momento, quanto aspectos negativos. Então é muito sério. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão, de repente, assistindo a gente não teve ainda esse contato nem verbal sobre o assunto da terapia tântrica. Nós vamos falar de tudo isso aqui ao longo do... A gente vai falar muito disso. Nós vamos falar tanta coisa, né, Thaís? Eu tô amando. Gente, é só o primeiro. Vai rodar muita água embaixo dessa ponte, não vai? Vai, Vai, minha filha, vai sim, vai rolar muita água. A Silvia estava falando de alguns planos que você tem de agora para o futuro. Eu tenho trabalhado agora mais voltada com a inteligência emocional, neurociência e aprendizagem profunda, que esse é o meu universo atual. Eu medio rodas, né, de conversa com educadores para transformar o currículo nas escolas.
Eu tenho essa parceria com o Instituto Signativo, que a gente tem trabalhado nesse sentido. E também tem um outro lado também, que além de bióloga, eu sou tecnóloga em alimentos, né? Então, também dou treinamentos em serviços de alimentação para boas práticas de fabricação, faço consultoria também. Já Você é vegana? Eu sou vegetariana. Vegetariana, tá. Vegetariana, já há mais de 5 anos. Então, não como às vezes, abro exceção em algumas situações para comer um pouco de peixe, mas normalmente só vegetais. E às vezes um queijinho. Mas eu não sinto falta mais de nenhum derivado animal. É um processo? Fazer essa transformação? Isso começou quando eu fiz a Faculdade de Tecnologia e Alimentos, que eu tive muito contato com a realidade da indústria. Não vamos falar sobre isso, tô brincando, vamos falar sobre isso. E aí, isso foi a primeira coisa. E o meu contato com industrializados também mudou muito. Pra mim... Não só a carne em si, mas a questão não é só da carne em si. Né? Eu entendo muito e sou muito bióloga em relação à cadeia alimentar, tá tudo bem. Mas o processo é a logística, é a cadeia. Então, nesse caminho, tem muito aditivo químico. E são esses aditivos químicos que interferem muito na nossa saúde. Porque são moléculas que são artificiais. Às vezes você tá com o espírito do porco, você tá nervosa, e é realmente o espírito do porco que você comeu, não é? Mas o porco que tem todo um processo. Se fosse só o porco, tá ótimo, que você criou ali, né? Mas tem todo um caminho dessa logística e muito antibiótico e um monte de coisa para a cadeia, para que até ser vendido ali a carne no Isso final. Interfere nos comportamentos, nos sentimentos. Isso interfere na nossa... Isso falando em saúde, porque essas moléculas químicas não são digeridas de fora. Elas são artificiais, então o nosso corpo não conhece. Não está preparado, ele não tem exatamente. É esse o ponto. Então, eu comecei quando eu comecei a estudar a fundo, é que eu comecei a ter outras escolhas, entendeu? Outras escolhas. Para mim, não fez mais sentido. Mas cada um tem seu caminho, né? Cada um tem seu tempo. É importante que seja um processo natural, né? Claro. Até porque se for forçado, você vai estar se reprimindo, vai estar causando um mal maior. Quero ser tal coisa, não. Porque acho bonito. Não exato, quero pertencer. Não, nada disso, né? É um caminho que cada um percorre. E até porque quando você tira um item, você tem que lembrar que você tem que ter outros, né? Então, muita gente deixa de comer carne, mas também não come vegetais. Então, e aí? Então, você fica com carência alimentar de um monte de nutrientes. Uma proteína que eu estou viciada é o shimeji. É maravilhoso. Viciada. Mas a gente não pode esquecer isso, tem muito tabu em cima disso, mas quem produz proteína na natureza são as plantas, gente. E aí, então, são fabricadas proteínas no decorrer com os aminoácidos que elas produzem. Só que a mídia não é interessante falar disso. Todo vegetal tem proteína. Você não precisa se preocupar com proteína. Você precisa se preocupar com diversidade de ingredientes na sua dieta. A minha vida é uma mentira. A gente precisa de diversidade, não pode comer. E quem come arroz, feijão todo dia é saudável? Não, só isso. A gente precisa trazer outros elementos. Então, e o corpo vai sentindo. Quanto mais... tem um livro muito legal que é 10% humano, porque fala assim, para cada uma célula do nosso corpo, 9 são micro-organismos. Pronto, a gente já não é mais o que pensar. Exatamente. E muitos dos nossos processos bioquímicos, quem facilita isso são os micro-organismos. E o que tem de bom? Esses micro-organismos do bem, tá? Do bem. O que tem de bom? Estão no solo. As melhores bioquímicas estão nesses micro-organismos do solo. Então, quanto mais alimento in natura a gente tem na nossa dieta, melhor. A energia lá em cima, a energia, né, do nosso campo magnético lá em cima, porque esses alimentos contribuem. Por isso eu falo assim, tô com baixa energia. Deve estar comendo muito industrializado. Come uma fruta, então, se você não aceita tantos vegetais, entendeu? Então, é ter esse olhar diverso, né, na alimentação. Quem chupa um sorvete de morango, achando que está chupando um sorvete de morango com morango, está sofrendo de auto-engano agudo ou é panaca mesmo? É, agudo e crônico. Poxa, gente, não existe isso. Mas eu chupo sorvete de morango.
Pelo amor de Deus, a gente Só tá se falando for o chup-chup que faz em casa, que bate só morango se você com água. fizer na sua casa, exatamente, com a fruta. Nada substitui um Nada. alimento in natura na sua refeição. Estou errada em obrigar os meus filhos a comer o que tem na mesa. Não, você tá certíssima. Obrigada. Mesmo que eles chorem. Não vou tudo nem bem? falar de alimentação dos meus filhos. Corta o Ó, papo. e nem eu, tá, Andréia? E nem eu, tá? Ah, que bom. Porque não é porque eu me alimento que minha Você filha também. tem lugar pra mais se 3 alimenta na sua assim. Acho que casa? tem. Meus filhos agora pedem. Você Você já- alface? Eu falo, Ai, que "Gente." delícia. Você já cuida de 4, um meu come bem. Eu vou te mandar 2. Eu vou mandar Minha minha filha, filha o lá que eu- também, o que eu hein? peido pra quem Porque tá o que eu cagando, faço não nada quer dizer fora. que ela faça. Não. Ô, Silvia, mas então você trabalha com mediação de professores dentro da inteligência emocional. Interessante isso, e né? atendo também para fazer. Eu me certifiquei no método ADAS, que é um método criado em cima da neurociência e mudanças de padrão de emocionais, por uma israelense. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ela. E é um mapeamento muito, muito objetivo, sabe? Então, são 4 pontos que você tem de eixos. Tem muito a ver com o trabalho, na verdade. Depois a gente troca uma ideia com mais detalhes sobre. Mas é muito bacana. E você consegue, então, fazer uma ressignificação de gatilhos que podem estar alimentando comportamentos emocionais. Interessante. E esse método tem a ver com a independência emocional. A gente conseguir ter mais independência emocional. Para Então, viver bem exatamente. os nossos relacionamentos, Quando eu estava falando nossas da minha relações. história, que acabou que eu sempre lidei com a solidão, mas eu sofria com essa solidão, querendo alguém. A inteligência emocional me deu tranquilidade de ser só. Então, viver muito bem a solitude, porque liberdade. eu me preencho com o meu autoamor, com a minha, né, com todo esse... Você vai ressignificando coisas e que, claro, que eu quero me relacionar, isso vai ser natural e não por uma necessidade. Que é totalmente diferente. Necessidade é dependência. Exatamente. Né? E como você pode ajudar o pessoal que está assistindo? Que tipo de serviço você vai oferecer? Agora você está até de mudança para... Sim, eu vou voltar para Cuiabá por causa desse trabalho com as escolas, mas eu atendo online, então... Tanto como para se fosse fazer uma terapeuta mesmo. emocional. Que para fazer um mapeamento bacana. emocional. E quantas sessões mais ou menos tem que fazer? Pelo menos umas 4 para poder. Depende. Isso é muito particular, né? Pessoa normal? Tô brincando. Isso é muito gente, particular, não porque tem tem gente isso. que tem muita dificuldade de acessar, mas assim, 4. Passa aí seu contato pro pessoal seguir. Sim, O seu arroba. vou deixar o silviatrevisan.bio. E tem Instagram, também, né? Do Instagram, isso. E tem também o laboratório.bio, que é uma página que era do restaurante e depois eu transformei para a parte de consultoria em alimentação consciente, que eu também trabalho. E faz um mapeamento cerebral. Um mapeamento de gatilhos. De gatilhos. Comportamentos. É muito particular, é personalizado, né? Porque daí é as suas questões. A questão da Thaís é dela, as questões dela, as suas são suas. E a partir desse mapeamento é uma forma de trazer para sua consciência a forma como você se comporta e como você pode ressignificar aquilo. É uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento. Isso. Eu trabalho, por exemplo, com o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Assim como essa é uma outra ferramenta. Tem também o Corpo Explica, que são a partir da sua postura. O Márcio trabalha com isso. A partir do seu corpo, ele te analisa e fala. Gente, eu tô chocada. Cara, eu vou querer fazer legal. esse trem aí com você. A inteligência emocional, Gostei. nesse método, que ele é um método bem objetivo, você se apropria de ser quem você é, novamente. Maravilha. E pra mim, Cara, já tá agendado, com vou todo fazer. esse histórico, com todo esse histórico que eu falei, né, de uma criança que foi abusada e dessa dificuldade de dar limites, um monte de contextos aí seguintes, a inteligência emocional, ela me aproximou novamente com clareza de quais são os meus valores, de que realmente é importante para mim e o que realmente faz sentido. Porque às vezes você se confunde, né, com as necessidades dos outros, com as vontades dos outros, achando que é sua também. E você vai vir mais uma vez aqui, então, pra gente abrir o tema Super legal. abuso. Ai, Porque o vamos abuso, o importante de você observar dentro de um abuso é o sentimento que você teve lá na infância. Foi um sentimento de dor, mas pode ter sido também um sentimento de prazer. Prazer vindo com culpa. Esse Eu é o até meu gostava disso. E aí você acaba trazendo isso para sua relação sexual atual como uma forma de bloquear o orgasmo. É aquela mulher que está quase chegando no orgasmo e de repente ela bloqueia. Eu não posso. Ou
se sente culpada logo após sentir o prazer. Hoje eu acho que isso não tem afetado, Você já trabalhou? mas eu já trabalhei. Já exato. trabalhou. Eu não tive sofrimento no meu abuso. Eu não fui estuprada, eu só fui abusada, né? Com mão, com toque. Então, foi diferente, né? Eu tinha 4 anos, uma criança. Não teve machucado, não teve nada disso. Então, isso super complexo. Parece que, então... Parece né? que é simples, né? Mas é muito. Eu tive que fazer um workshop de criança interior para Olha, resolver coisas. 4 anos. Vamos falar rapidamente sobre isso. Eu sei que a gente mas o papo é longo, né? A gente não tem meninas, pressa. estouramos no norte. Rapidamente, ó. Vai. 4 anos. A grande maioria das crianças, elas são abusadas. Elas se sentem abusadas. O fato de você pegar seu filho e falar, vai no colo do tio. Odeio vai, isso. porque ele quer ir no colo. Odeio. Olha lá, larga de ser chato, filho. Vai lá, senta no colo do tio. Odeio. A criança pode se sentir abusada a partir disso. E não é o que aconteceu com a criança, mas é a forma como ela enxergou aquilo que aconteceu com ela. E aí é vamos falar importante aquela olhar. questão de vai no colo do Papai Noel e tira foto. Não, tá? não, Exato. gente, Tem muito a ver com isso. tem muito a ver com isso. Um estranho Porque, lá geralmente- vestido de Papai Noel e você põe seu filho lá Ai, sentado gente, no para colo. que tá me dando fantasia sexual de fazer com o Papai Noel. Marido, quero uma Pelo touquinha amor de Deus, gente. com os pelinhos em volta. Nossa, nunca tinha pensado nessa fantasia. Pelo amor de Deus. Você achou broxante? Eu acho que eu tomei muito vinho. Eu acho que a Andréia tá chapadaça. Eu falo, inclusive, com os meus filhos e algumas... É que assim, na maioria das vezes, como eu falo sobre o assunto, como é muito natural pra mim, então algumas pessoas me acham até desnecessário em algumas coisas. Mas desde muito pequenos, quem te dá banho? Quem limpa você? Quem pode encostar no seu pipi? Quem limpa o seu popô? Hoje eles já são todos um pouquinho maiores e a gente eles já tomam banho sozinhos e se vestem sozinhos e são extremamente independentes, mas é importante que você fale e converse com seus filhos, ou menino ou menina, se bem que a incidência maior ainda é com meninos. O estupro em si é com meninos. Até porque com menino não chama estupro. Né? Tá Exatamente. Pera lá. Atentado, violento violento ao pudor. Isso, com o menino. Com menino. menino. A Isso. menina, geralmente, ela fica nas entrelinhas, como você disse. É a mão, é o não sei o quê, entendeu? Então, existe esse número, Sil. Depois a gente pode até procurar isso e colocar aqui na legenda, se vocês quiserem. Mas falar com eles abertamente sobre o assunto e da maneira com que eles entendam, tá, gente? A gente não vai falar sobre sexo. Tem muitos eu tenho materiais um filho de 19, legais. um de 12 e 2 de 9. Quer dizer, eu não consigo falar com o Breno da mesma forma com que eu falo com os gêmeos. E nem com o Gabriel. Não dá. Então você tem que ter essa astúcia. Não é bobagem, não é bobeira. Se liga nesse assunto que é grave, é sério. E acontece dentro da sua casa, você nem vê. A maioria está relacionada a pessoas da família. Da família. No meu caso não Exatamente. foi, mas normalmente tá. Exatamente. Foi incrível esse nosso Amei. primeiro podcast. Também, Numa semana onde tudo fica muito mais emblemático, onde eu pelo menos me coloco muito para pensar em tudo que a gente viveu até aqui como mulher, falando da nossa libertação, né, sexual, emocional, né, da nossa vivência. E parece que a gente tá meio perdida, gente, mas não estamos não, tá? A gente tá muito... Eu já tô a me gente tá sentindo em casa. Não, e a gente tá... Eu falo no sentido das mulheres com tudo que a gente já conseguiu. Sim. Né? Que tem gente que fala, as mulheres conseguiram muito e agora tá todo mundo perdido. Não tem nada de perdido aqui não, tá, amor? Não mesmo. Se liga, não tem nada de perdido aqui não. Aqui a gente fala, a gente tá se conhecendo neste momento da nossa história, né? A gente continua uma evolução que com certeza vai ser contínua, né? E eu acho que essa semana vem com o Pod Love para coroar tudo isso que a gente também tem de novo. Antes de começar o programa, a André falou assim, eu vou apresentar você como? Ó quem fala, Faz de né? tudo. Ó quem fala, É verdade. né? Então, assim, a gente
tá assim, multifacetada e tá tudo certo. E tá tudo certo. Quando parece que a gente tá meio perdido, a gente não tá, a gente faz A Silvia também não faz quase nada, né? Né? Então, é outra. Eu nem terminei de falar, mas é isso aí. Então, A gente é multi mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Mais Sil, algum recado? fica à vontade. Não? Não, é que eu Sil- faço muitas coisas mesmo, Imagina. de áreas diferentes, por isso que eu falei. E aí, pra você? Pra mim tá Foi bom pra lindo. você? Graças a Deus que vai ter toda semana. Porque eu já não vejo a hora do terapêutico, próximo. não É, é? lógico que Eu é. amei. É muito bom. Isso é uma muito bom. educação horizontalizada. É isso? Nossa, eu não consigo decorar esse termo. Horizontalizada. Ah, maravilha, a gente tá aqui todas aprendendo juntas. Não E com mesmo. vocês aí em casa também, que pode estar deixando aí nos comentários pra gente, que a gente vai adorar aprender com vocês também. Com Com certeza. certeza. Se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas, tragam novas pessoas para o nosso papo. Deixe aqui nos comentários o que você está achando. É só o primeiro de muitos. Silvia Trevisan, maravilhosa, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi muito especial. E a hora, passou que nem vi. E ótima Semana das Mulheres para todas nós. Arrasou. Lindeusas! Lindeusas. Um beijo para vocês e até o nosso próximo Pod Love.